Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 61, a primeira missão 6. Foi mais um dia monótono no grande palácio Skywalker em Tatooine. Mais uma vez, eles esperariam que os Hutt se conectassem novamente com eles para que pudessem tentar progredir ainda mais, mas parecia que eles estavam decididos a não permitir que uma resolução fosse tomada e aumentavam continuamente as tensões para que algo drástico pudesse acontecer. Os Hutt estavam esperando por algo, disso todos sabiam, e muitas pessoas neste momento presumiram que tinha a ver com o assassinato da rainha. Vai ser mais um dia chato, mestre. Anakin questionou Qui-Gon com uma pitada de cansaço em relação à constante negação da paz. Você não deve se preocupar, meu jovem aprendiz, tenho certeza de que agora ou pelo menos nos próximos dias os Hutt finalmente desistirão de sua perseguição. Qui-Gon diz com certeza. Estou certo. Anakin responde com algum sarcasmo. A verdadeira razão pela qual Anakin descobriu que os Hutt estavam atrasando foi porque eles estavam esperando que seu informante e espião dentro do território de Tatooine fizesse seu movimento. Infelizmente foi muito difícil ver através dos pensamentos de cada pessoa aqui, mas com tempo suficiente, ele deverá ser capaz de identificar o traidor em breve, porque ele tem estado ocupado analisando as mentes daqueles dentro do palácio e limpando-os um por um. Um processo lento, mas que certamente erradicaria o impostor. Depois de um tempo, todos se reuniram de volta na sala do trono, especificamente no centro, onde surgiu uma mesa que continha uma rede avançada de inteligência artificial, que continha todo tipo de informação. A função deste centro atualmente era dedicada ao processo de comunicação com os Hutt e ao acúmulo de conhecimento dentro do nexo desta inteligência artificial. É muito mais difícil encontrar esse espião do que eu pensava que seria. Anakin já estava nisso há dias e estava tendo problemas. Não importa, paciência é a única coisa que vai me ajudar aqui. Por agora. Agora, vamos começar o briefing antes de tentarmos novamente obter um pouco de paz com os Hutt. Jira falou novamente por fim neste momento, como costumava fazer antes do início das negociações. Jira era um conversador ávido, ao que parece. Quando isso vai acabar, já se passaram dias e eles não parecem estar desistindo ou deixando entrar. Na verdade, acredito que fizemos muitas concessões que eles adorariam manter ou ter tido. Alguém na multidão falou um pouco insatisfeito com a forma como as coisas estavam indo. Trela, Eitan foram afastados enquanto eram treinados para se tornarem atendentes próximos de Fi e deveriam atuar como companheiros e guardiões se a situação assim o exigisse. Não entenda mal Anakin aqui, ele sabe que sua mãe se tornou um pouco capaz de se defender porque ele meio que a influenciou a pelo menos ficar boa com algum tipo de arma. Se ela não tivesse meios de se defender, então a próxima melhor opção, não, a primeira opção deveria ser fugir. Quando se trata de situações de vida ou morte, é sempre melhor tentar fugir, porque você não apenas evitaria ter sua própria vida ameaçada, mas também não se colocaria em risco adicional ao tentar se defender contra um agressor. Indo pela tangente enquanto abafa a discussão vinda da multidão, Anakin relembra os tempos de sua vida anterior, onde havia pessoas que acreditavam que eram os heróis da história, quando na verdade eram simples personagens de fundo. Tentar combater a violência com violência geralmente leva a um final ruim, às vezes pode ser necessário, mas na maioria das vezes o método mais fácil, rápido, seguro e eficaz de sobrevivência é correr. Acho que já chega de discussão por hoje. Fi grita finalmente ficando irritada e a raiva vaza em sua voz quando geralmente ela é retratada como gentil. Você sabe que foi longe demais quando até as pessoas mais legais e gentis ficam com raiva. Fi sentado no trono, vestido com um traje de alta qualidade, olha para a multidão. Agora acho que isso é o suficiente por hoje. Acredito que seria melhor não falarmos sobre o assunto e apenas esperarmos pela transmissão do Hutt. O silêncio está espalhado por toda parte, retratando o quão dóceis as pessoas eram quando se tratava de Fi. Sorrindo, ela decide seguir com uma guloseima após dar o pau. Obrigado, peço desculpas pela minha explosão, mas mantenho-me firme de que lutar entre nós neste momento não nos ajudará em nada. Em vez de mais silêncio, Fi recebe alguns aplausos e aplausos por suas palavras. Cara, o pessoal daqui tem muito fanatismo. Anakin estava começando a se preocupar com a possibilidade de seus androides vivos estarem causando algum tipo de impacto nas pessoas. Negando por dentro, ele continua seus pensamentos. Não, eles não poderiam estar indo tão longe a ponto de converter subconscientemente todos ao seu redor, não é? Anakin novamente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo porque ele não está limitado apenas ao seu corpo singular, mas também aos seus processos de pensamento. Pode estar crescendo lentamente com o tempo, mas isso não significa que ele ainda seja onisciente. Eu chegarei lá com o tempo. A tela de transmissão no meio finalmente ganha vida quando os Hutts começam a se conectar. Todos finalmente puderam soltar um suspiro sabendo que os Hutt ainda continuarão a se comunicar com eles, mas eles ainda estão salvando um suspiro de alívio, esperando. Apenas esperando que os Hutt concordem com um pouco de paz. Ashuta, transar com Kevi Kunai e transar com Miki Unas. Olá, rainha escrava e povos escravos. Mesmo depois das gentilezas trocadas entre ambas as partes, principalmente a festa de Tatooine em particular, parece que eles não desistiriam de se dirigir a Fi e aqueles dentro da sala como tal. Não importava se alguns deles nem eram escravos, o que importava quem quer que fosse era que eles eram todos iguais e seriam tratados como tal pelos Hutt. Saudações para você também. Fi respondeu. Eu gostaria que pudéssemos finalmente negociar alguns termos de uma espécie de tratado. Desejo evitar ainda mais conflitos, se possível. Buuts vai bed retuk kei bu Republik Slovaali anvalela nu bed tag vatis bu bargon. Os Hutt souberam da intromissão da República e decidiram concordar com as negociações de paz. Estranho.
Anakin pensou consigo mesmo. Os UT estão desistindo com muita facilidade. O UT na tela estava agindo de forma um pouco suspeita. Mais uma vez, todos na sala, embora ofendidos, reprimiram sua raiva e reviveram o fato de os UT finalmente não irem mais atrás deles. Isso é um pouco fácil demais. Fi expressa os pensamentos de algumas pessoas. Desejo saber os detalhes que levaram à sua decisão. Sim, Joapeshazinagan Bad Boss Jaimu a República de Bud. Os UT simplesmente não desejam ir contra a República. O negociador UT respondeu com uma presunção contida em sua voz, despercebida por todos exceto alguns. Depois de uma breve discussão que realmente foi a lugar nenhum, um acordo real foi feito e foi escrito e assinado pelo líder dos UT. Com muitas desvantagens apresentadas contra eles, as pessoas pelo menos imaginariam que conseguiriam algo com isso. A única condição imposta era que o principal destinatário e responsável pela defesa deste tratado fosse Fi, o que era extremamente suspeito. Ela não pediu quaisquer outras condições adicionais, exceto a paz, o que poderia ser uma das razões para sua fácil demissão. Mas até este ponto, Anakin pensou consigo mesmo. Anakin, não acredito que os UT estejam realmente perdendo isso. Qui-Gon falou com Anakin após o término da discussão. Estou tendo a mesma sensação, parece que eles estão planejando algo, mas não tenho certeza do que é. Anakin respondeu. Por enquanto, acho que deveríamos ficar aqui em Tatooine por mais algum tempo, mas deveríamos informar ao conselho que estamos saindo. Criar uma espécie de distração. Anakin sugere. Parece um plano, certamente tiraria qualquer cobra de suas cavernas. Qui-Gon concorda, mas tem algo mais a dizer. Receio, porém, que o conselho possa não gostar desta ideia, considerando que tudo parece estar terminado aqui. Tenho certeza de que eles viriam isso do meu ponto de vista, ou devo dizer, da perspectiva daqueles de Tatooine, seu povo. Anakin continuou. Anakin então explicaria a situação com o conselho e Qui-Gon apoiando seu momento decisivo, deixando-o terminar. O conselho concordaria então com poucos argumentos por causa das coisas que ele mencionou, principalmente no que diz respeito ao misterioso Sith. Afinal, eles ainda estavam procurando por essa figura e Anakin ficou mais do que feliz em espalhar algumas mentiras aqui e ali para garantir que sua mãe permanecesse segura, para garantir que seu futuro império recém-construído não desmorone por causa de alguns esquemas que estão em segundo plano. Eles finalmente partiram, aquelas pessoas desprezíveis da República. Escória, todos eles. Alguém pensou ameaçadoramente longe da mente lendo Jedi. Parece que um impostor estava entre o povo de Tatooine e agora se movia furtivamente pelas ruas ainda em reconstrução de Mos Espa. Em breve seria renomeado para algo que de alguma forma incluísse o Skywalker. As pessoas são distorcidas aqui. Essa pessoa pensou. Eles tinham visto demais e estavam prontos para pagar a fiança, mas não puderam fazê-lo porque foram abordados por alguém que lhe ofereceu grande poder e riquezas, liberdades como nenhuma outra experimentaria. Ele iria relatar a este ser o progresso de sua missão. Dentro de um beco escuro, ainda não tocado pelos androides de construção de Anakin e ninguém mais havia ido porque precisava ser reformado. A pessoa atravessa os prédios e escombros até uma área específica. Nem todos os criminosos escaparam e nem todos os criminosos eram conhecidos por Anakin porque o que eles fizeram foi algo que nunca foi registrado em lugar nenhum. Ou eles simplesmente não eram importantes o suficiente e apenas faziam o trabalho pesado básico, o mais baixo dos mais baixos na hierarquia criminal, levantando seu dispositivo de transmissão que estava em um canal seguro escondido pelos sistemas instalados. Um ponto cego devido à quantidade de retrabalho que precisava ser feito. A figura sombria aciona o dispositivo. Meu senhor, tenho que relatar a você minhas descobertas. A figura sombria disse de forma bastante estranha. Bom, do outro lado havia uma figura holográfica vestida de preto, não muito diferente de um Sith, não muito diferente das mesmas pessoas que iniciaram o ataque a Naboo anos atrás. Você fez bem e será recompensado, por enquanto me conte o que aconteceu. A figura sombria então passou a contar a seu senhor sobre os eventos e detalhes interessantes do que havia acontecido nos minutos seguintes, resumindo a situação. Meu senhor, isso é bom? Eu me saí bem? A sombra pergunta. Você fez um trabalho esplêndido. Você certamente será apropriado para se juntar a mim na construção da história. O que esses vilões e escórias covardes não sabem, no entanto, é que tudo isso fazia parte do plano rápido de Anakin para erradicar a causa. Olhando através de um androide especializado que originalmente pertenceria aos monges que foram expulsos de sua casa, Anakin estava se apropriando da tecnologia deles para seus próprios usos. Vamos ver, desta distância não consigo realmente entender quem são essas duas pessoas, mas tudo bem. Anakin seria capaz de capturar aquele encapuzado, porque ele estava fisicamente aqui. Ele tinha um grande palpite de que Palpatine seria o outro do outro lado dessa conexão, mas deixando de lado suas suspeitas. Seria prudente derrubá-lo primeiro e depois fazer perguntas. Observando a sombra sorrateira, Anakin espera ansiosamente que sua presa finalmente desligue o dispositivo e enquanto ele estiver em seu momento mais vulnerável e desprotegido, ele se lançará para a morte metafórica. Obrigado, meu senhor. A sombra quase grita permitindo que Anakin ouça a frase através do dispositivo, mas ele estava perto o suficiente para se mover. Se isso falhar, ou seja, se ele não conseguir apreendê-lo, Anakin faz com que seus androides estabeleçam um perímetro, cercando assim a sombra de qualquer esperança de fuga. Felizmente também não existem redes subterrâneas avançadas ou túneis sob Mos Espa. Fique quieto. A figura holográfica encapuzada sibilou. Você está em uma área segura, não está? Sim, meu senhor. Juro pela minha vida. É melhor que você e eu esperemos que sim. Pelo que descobri, as pessoas aqui em Tatooine são estranhamente apaixonadas por proteger não apenas umas às outras, mas especialmente qualquer coisa relacionada à família real. O holográfico então continuou.
Se a notícia se espalhar, eu estarei negando sua existência, você não iria querer isso agora, não é? Ele deixou suas palavras arrastando-se para construir uma suspensão. Não, meu senhor, eu nunca faria nada que pudesse colocá-lo em uma situação terrível. A sombra continua a dizer em voz alta, como se quisesse provar não apenas sua lealdade, mas que ele é uma área muito segura, protegida dos olhos e ouvidos daqueles em Tatooine. Bom, apenas lembre-se de ficar vigilante e aqueles de quem você gostaria de se vingar sofrerão. Diz o manto holográfico conversando de uma maneira não muito diferente da cobra no Jardim do Éden. Sim, meu senhor. A comunicação é cortada antes que ele pudesse terminar. A pessoa se levanta e se desenrola lentamente voltando pelas ruas de Mozespa e ao entrar na luz, na lateral da cidade devidamente reconstruída, o capô se solta. A sombra foi revelada e era Bob, o membro dissidente da rebelião que nutria ódio por Anakin e por qualquer um que o defendesse. Incomodado com o rumo das coisas, pelo fato de não ter recebido nenhum cargo de relevância, essa foi sua forma de se vingar de seus possíveis inimigos. A dinastia Skywalker cairá. Esses provavelmente seriam seus últimos pensamentos, visto que no momento seguinte ele ficou inconsciente. Bem, isso trata da primeira parte. Anakin diz enquanto alguns androides se aproximam dele para levar Bob embora. Capítulo 62, a primeira missão 7. Dentro de uma sala escura, metal frio como pedra estava por toda parte. Havia pouca ou nenhuma luz para iluminar o local, mas o som distinto da respiração podia ser ouvido no silêncio. De vez em quando, ouvia-se um pequeno som extremamente fraco, algo semelhante a um laser. Ouve-se um gemido e ouve-se a voz de um homem. Onde estou? Sua voz parecia cansada. Estremecendo com uma leve dor que emana da parte de trás de sua cabeça, o homem tentava ver o que estava ao seu redor enquanto sentia uma forte dor de cabeça. Ei, você! Você finalmente acordou. Uma voz vem da escuridão falando com o homem que estava inconsciente. Surpreso, o homem responde em pânico. Quem é você? Parece que você fez algumas coisas ruins. A voz misteriosa sumiu criando tensão. Algumas coisas que não são muito brilhantes e que vão contra o povo de Tatooine. A voz continua. Contra a família real. Ele não. Você entendeu tudo errado. Você pegou o cara errado. O homem derrotado nega. Não fiz nada de errado, lutei pelo meu povo, os escravos. Fiz tudo o que pude para ajudar e continuei a fazê-lo mesmo depois do fim da rebelião. O silêncio se espalha pela sala escura enquanto o homem terminava e a voz não respondia, até. Há evidências de sua traição. Evidência? O homem questiona a voz dentro da escuridão, ou é a própria escuridão? Um traidor, um impostor entre o seu povo. A voz ecoou. As mesmas pessoas que você ajudou, as mesmas pessoas que em troca ajudaram você. Alguns sem pensar em sua própria segurança, apenas em que você se tornaria livre. Sentindo-se um pouco culpado, o homem responde. Não, eu estava lá. Eles me desprezam, não sou amado e não sou reconhecido pelos meus esforços. Você aí sempre foi observado. As coisas que você fez foram registradas. A voz respondeu. Não existe refeição grátis neste mundo, sua personalidade, seu caráter, seus traços, habilidades e crenças o levaram por este caminho. Eu não sou inútil. O homem estava quase chorando e lentamente desmoronando mentalmente. Nada é dito e os únicos sons emitidos pela sala escura eram os do homem quebrado no chão. Você falhou com seu povo. Você falhou com aqueles ao seu redor. Seus amigos. Sua família. Você falhou sozinho. A escuridão, se alguém visualizasse, parecia estar viva. E o seu castigo por colocar o risco, o perigo do desconhecido e ter posto os olhos nos nossos inimigos é a morte. Os soluços do homem se transformam em choques, como se ele estivesse sendo segurado por alguma coisa. Não se preocupe, sua morte será rápida, mas você será necessário vivo por um curto período de tempo. A voz que veio da escuridão disse. Lentamente a sala começa a ficar iluminada pela luz, à medida que a escuridão se transforma em algo e da escuridão surge um homem. Anakin vem da escuridão à medida que ela recua sobre si mesmo. Uma nova técnica muito legal que eu criei. Havia muitas outras habilidades que Anakin descobriu que seriam úteis para seu arsenal, sendo uma delas a capacidade de converter a essência de outra pessoa em seu próprio poder, a capacidade de se alimentar das emoções negativas dos outros para se fortalecer. Outra habilidade que queríamos testar no pobre e velho Bob aqui era a Force Drain. Ele estava tentando recriar essa habilidade, mas não tinha cobaias para realmente testar. Agora ele poderia começar e talvez começar a usar alguns dos criminosos mais horríveis que ainda estão em Tatooine e em Coruscant quando ele voltar. Eu menti, sua morte não será tão pacífica quanto deveria, mas não se preocupe, como compensação cuidarei de sua família. Anakin dirigiu-se ao homem chocado chamado Bob. Por mais que alguém possa usar a força para reforçar a vontade e a força dos outros, o inverso é possível, embora não seja usado com frequência. Em vez de enviar a vontade através de conexões na força, essas conexões são atraídas, alimentadas e drenadas completamente. Anakin pensou consigo mesmo sobre a ideia por trás do Force Drain. É uma técnica quase tão antiga quanto os próprios Sith. É um meio de cortar as conexões entre a vida, a força, e alimentar-se da morte que ela causa. Não pode ser ensinado. Anakin repassou os métodos para obter a habilidade em sua mente. Só pode ser obtido através do instinto, experimentando seus efeitos em primeira mão. No início, ele teve que encontrar uma maneira de obter a chamada experiência necessária para recriar os efeitos, mas não havia ninguém que ele conhecesse que fosse seguro o suficiente para aprender. Infelizmente, ele também não teve tempo de viajar para alguns templos Sith fora de Coruscant, mas faria isso no futuro. Então isso foi descartado sem levar em conta que mesmo gravado é possível que ele ainda não consiga recriá-lo.
Se você me der licença. Dentro da mão de Anakin, relâmpagos ou eletricidade começam a circular enquanto ele carrega o lado negro da força. Seus olhos não se voltam para a versão corrompida amarelo-avermelhada do lado negro porque ele alcançou um equilíbrio, o que significa que ele não precisa se comprometer totalmente apenas com um lado para acessar habilidades restritas. Movendo a mão em direção ao rosto de Bob, Anakin inicia o processo de tentativa de criar Force Drain. Gritos de dor são ouvidos antes que o corpo de Bob comece a passar por uma mudança, murchando, decaindo lenta e lentamente até não restar nada além de pele e ossos. Esta é uma técnica bastante maligna. Anakin podia sentir isso. Ele podia sentir a forma como a própria força reagiu ao seu comando, a sua ordem de drenar a vitalidade do homem e sua conexão com a força fazendo-o morrer. Anakin já havia entrado em sua mente antes de morrer e agarrou toda e qualquer memória relevante antes de continuar com seu experimento. Vamos ver aqui. Deixando cair o corpo de Bob no chão, Anakin olhou os resultados. Ineficiente, Force Drain é uma grande habilidade e parece que consegui recriá-la, mas é limitada. Muito mais limitado do que acredito que poderia ser, mas por enquanto servirá, pois é um começo. Anakin fala em voz alta. Entre e examine o cadáver. Quero ver quais são os efeitos. Um androide médico sai aparentemente animado e exuberante na presença de Anakin. Meu imperador. Sua vontade é uma ordem. O androide médico respondeu. Chegaram alguns outros androides para levantar cuidadosamente o cadáver e movê-lo para a área de pesquisa médica. Não, acredito que é hora de voltar atrás. Podemos esperar ser surpreendidos com o que vai acontecer a seguir. Pelo menos todos ficaram surpresos de alguma forma. Embora terei que agir como sou. Foi no dia seguinte desde que o tratado foi assinado e as pessoas ficaram muito mais aliviadas. Com a guarda baixa porque a pressão do Zut basicamente se tornou inexistente. Nas ruas seria possível perceber a diferença em suas posturas, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Uma coisa estranha a se notar é que embora todos estivessem muito relaxados, os androides eram tudo menos isso. Dentro da rede de informações, Anakin espalhou as informações que recuperou e colocou todos os androides em alerta por toda Mozespa. É claro que os androides não pareciam diferentes do normal, apenas que havia mais deles nas ruas e nem todos sabiam. Talvez algumas pessoas observadoras tenham notado essa ocorrência estranha, mas isso não criou nenhum desconforto. Que ótimo dia para estar vivo! Anakin disse em voz alta enquanto caminhava pelas ruas de Mozespa. Este lugar deve receber um novo nome em breve. A maioria dos residentes agora estava fermentando com seus próprios pensamentos e ideias. Animados com a próxima parte de suas novas vidas, quase totalmente com medo das preocupações da galáxia. Grievous estava caminhando ao lado de Anakin. Você sabe, meu príncipe, que as pessoas aqui são realmente muito devotadas a você. Eu sei. Em parte, isso se deve à influência dos androides vivos. Na verdade, dei boas risadas com a propaganda que os androides tentam fazer. Propaganda? Acho que está tudo bem, desde que não levem isso muito longe, não me importo que as pessoas sejam mais leais a mim. Estou de acordo. Os androides fizeram um trabalho esplêndido e bem com o ano, tudo ao redor do planeta deveria ter mudado. Grievous continuou. Uma capital talvez para o seu império? Sim e não. Tatooine não é adequada o suficiente para meus padrões como capital. Então você tem outra coisa em mente? Sim, você tem aprendido muito sobre a força em si. Por mim mesmo e pelas informações que deixo para você, presumo que você possa ter se deparado com a ideia de divergências ou de um nexo através da força. Eu sei do que você fala. Um planeta que tivesse tal ligação teria de se tornar a capital. Se posso perguntar, por que exatamente você precisa de um nexo? Isso vai ajudar a mim e a outros dentro da força. Por que não apenas criar um? Gravemente questionado. Se eu criasse um, seria um farol para todos os outros sensitivos à força por aí virem e descobrirem o que está acontecendo. A localização seria prontamente revelada e eu não teria como esconder tal coisa ou mesmo protegê-la. Completamente. Anakin disse. Eu poderia fazer isso no futuro, mas por enquanto teríamos que estabelecer uma base em outro lugar. Anakin continuou. Os dois continuaram a andar por aí sendo criados pelos moradores e outros que tinham acabado de chegar a Tatooine sendo escoltados a centros médicos especiais para remover implantes ou de outra forma serem examinados em busca de doenças e afins. Os cuidados de saúde estão à parte do governo e foram devidamente implementados a partir de agora, e só se tornaram ainda mais fáceis com informações médicas adequadas. Uma rede, androides e também os androides médicos vivos para aprender, desenvolver e prosperar. Aí está você. Qui-Gon grita à distância enquanto Anakin e Grievous param. Ó, General Grievous. Qui-Gon cumprimenta o ciborgue primeiro e depois dirige-se para Anakin. Eu estava procurando por você. Parece que nada aconteceu. Tem certeza de que poderia cumprir sua promessa ao Conselho? Claro, a presença do Sith está aqui. Anakin não estava mentindo e não ficaria surpreso se Palpatine não enviasse alguém para ajudar no ataque que estava por vir. Bem, então confiarei em seus instintos. Qui-Gon respondeu. O que vocês dois estão fazendo aqui, afinal? Eu estava mostrando ao príncipe seu povo e o progresso que eles fizeram após a rebelião bem-sucedida. Grievous respondeu. Curioso, Qui-Gon responde. Ah? E como foi isso? Acho que as pessoas aqui estão se saindo muito bem, mas ainda parece que mais progresso poderia ser feito. Anakin disse. Parece que este lugar precisa de mais do que uma retextura, as pessoas já passaram por muita coisa e precisariam de outros serviços disponíveis. Alguma ideia então, Vossa Alteza Real? Qui-Gon diz com alguma brincadeira. Bem, pelo que posso postular, a maioria das pessoas que são escravas podem precisar de alguma forma de terapia para ajudá-las a seguir em frente com suas vidas. Parece uma boa ideia. Qui-Gon responde. Mas o mais importante, porém, é que todos precisarão de um emprego estável. Mas pelo que vi isso foi consertado ou um sistema foi implementado para ajudar aqueles com uma situação financeira terrível. Anakin diz.
Felizmente existem instalações educacionais. Anakin continuou. Não vi nenhuma instituição de ensino aqui? Qui-Gon pergunta. Anakin continua. Claro que não, eles estariam localizados dentro dos edifícios que pertenciam às indústrias Skywalker. Tínhamos muitos funcionários que não tinham muito o que fazer e eram subqualificados, então tive a grande ideia de elevá-los acima do que são agora. Muito compassivo da sua parte. Qui-Gon sorri. Bem, sim e não. Qui-Gon fica surpreso com a resposta. Ah, então por que você fez isso? Eu fiz isso pelas razões listadas acima, mas foi mais como um relacionamento de benefício mútuo. Ao ajudá-los, eles me ajudam, ou ajudaram a desenvolver as indústrias Skywalker além do que havia começado em Tatooine. Isso é muito sábio, mas não estou realmente seguindo o lado da luz agora, não é? Qui-Gon disse. Ei, você não pode reclamar, eu fiz tudo isso antes de me juntar aos Jedi, lembra? Anakin então pensou consigo mesmo. Eu também ainda estou fazendo isso, mas por enquanto ninguém mais precisa saber. Enquanto conversavam, alguns gritos foram ouvidos ao longe e uma explosão que pôde ser sentida por eles foi localizada onde ficava o Palácio Skywalker. O que é que foi isso? Qui-Gon questionou. Vamos, acho que seu plano funcionou. Ele começou a correr em direção ao Palácio Skywalker. Anakin olha para Grievous e faz um gesto com a cabeça, percebendo que Grievous também segue em outra direção. Finalmente. Capítulo 63. A primeira missão 8. Correndo em direção ao palácio, Qui-Gon agora estava ciente de múltiplas presenças se aproximando da bem guardada fortaleza construída. Aparentemente calmo e controlado, ele primeiro observa a situação para ter uma visão clara dos atacantes. O que ele vê não surpreende muito, mas ele sente como se a situação fosse mais do que aquilo que deixa transparecer. Uma presença sombria também pode ser sentida, mas ele não conseguia identificar de que direção estava, então só conseguia dar um passo de cada vez. Para onde foi meu aprendiz? Qui-Gon pensou consigo mesmo. Espero que ele não tenha se metido em problemas novamente. A mãe dele não gostaria disso. Qui-Gon se pega pensando em Fi. Espere, por que eu pensei isso? Sacudindo seus pensamentos perturbadores, ele acende seu sabre de luz e ataca os atacantes, que eram outros androides com alguns outros humanos se movendo em direção à entrada do palácio. Tiros e tiros de blaster estavam causando caos em todo o palácio, mas houve um número mínimo de vítimas. As únicas coisas que sofreram foram a arquitetura do palácio e os androides posicionados para proteger o exterior e o interior. Qui-Gon desvia um raio enviado em sua direção e de volta ao seu atacante, que era um androide. Movendo-se rapidamente, Qui-Gon começa a hackear e cortar todos os androides em seu caminho, ao mesmo tempo que toma cuidado para não destruir os androides de Tatooine. Felizmente há uma marcação distinta que pode ser identificada para que ele saiba quem é inimigo e ele possa confiar na força de qualquer maneira. Não havia ninguém presente além dos agressores. Usando a força, Qui-Gon empurra e puxa vários androides e atacantes humanoides. Suas armas agora foram confiscadas, eles não tinham para onde ir e os androides do lado de fora foram inutilizados por terem sido destruídos. Nós nos rendemos. Um deles disse. Sim, nós nos rendemos. Os atacantes caíram de joelhos enquanto os droides Skywalker os cercavam, levantando-os e levando-os para longe da área em direção a outro lugar. Antes que todos pudessem partir, Qui-Gon identificou o líder do atacante e impediu o androide de levá-lo embora. Pare, eu vou levar este aqui. O androide faz uma saudação. Entendido. Os androides levam embora seus prisioneiros enquanto Qui-Gon é deixado para trás para lidar com o líder, para interrogá-lo rapidamente e depois seguir em frente e encontrar a rainha. Agora, me diga o que você sabe. Poucos minutos depois de um pequeno interrogatório, Qui-Gon foi facilmente capaz de identificar o que era mentira e o que era verdade e nocauteou os agressores. Depois começou a contê-lo. Agora vamos ver o que tem dentro. Alguns sons de tiros podiam ser ouvidos e de vez em quando havia algum silêncio antes que mais sons fossem ouvidos. É melhor eu ir em frente então. Qui-Gon se prepara para entrar correndo depois de perceber que não havia mais nada para cuidar do lado de fora e que os intrusos lá dentro foram provavelmente os últimos a serem resolvidos. Esperemos conseguir manter minha outra mão desta vez. Qui-Gon dá um passo em direção à entrada do palácio. Fi Skywalker era muitas coisas. No início ela era apenas uma simples garota que foi sequestrada de sua casa e afastada de seus pais. Escravizada à vontade dos outros, incapaz de fazer muitas coisas por causa das coisas que aconteceram com ela. Isso só a tornou mais forte. Aí ela foi mãe, do nada agora tem um filho. Depois disso se tornou dona de uma grande empresa que no início era apenas uma loja simples e pequena. Agora ele se espalhou por toda a galáxia. Recentemente, porém, ela havia se tornado rainha, uma posição de poder que ela realmente nunca quis, mas tinha alguma experiência em liderança para lidar com a situação. No momento, porém, ela estava um pouco em pânico porque havia sido atacada. Ela sabia que a sua posição levaria a acontecimentos como este e só porque estava preparada não significa que estivesse pronta. Fi, por favor, venha por aqui, devemos evacuar o palácio. Parece que um atentado direcionado contra sua vida está próximo. Gira disse enquanto corria em sua direção com uma rapidez surpreendente para uma senhora idosa. Ok, só me dê um segundo. Fi responde vendo os outros Trela e Ethan correndo com blasters nas mãos. Ela caminha em direção a um compartimento em seu quarto que funciona como um dispositivo de armazenamento oculto contendo uma arma com a qual ela poderia se proteger. Posso ter um treinamento mínimo, mas pelo menos aprendi o básico. Fi foi indiretamente influenciada por Anakin e, como tal, dedicou algum tempo e esforço para se educar sobre o uso de armas. Estou pronto. Fi disse. Tudo bem, siga-nos agora. Nós iremos protegê-lo, bem, pelo menos tentaremos protegê-lo. Parece que por algum motivo alguns dos androides ficaram offline. Gira respondeu. Alguns dos androides estavam offline porque os invasores eram espertos o suficiente para pensar em algumas contramedidas. Uma dessas medidas tomadas foi o uso de um EMP de pequeno grau. Um EMP, talvez?
Fi questiona enquanto sua mente fica curiosa sobre as possibilidades. Isso pode estar certo, mas vamos deixar isso de lado e continuar mais tarde. Devíamos realmente ir em frente. Gira respondeu. O grupo decide então seguir em direção à área especial construída em caso de uma emergência como esta. Uma abertura em forma de caverna é feita dentro da sala. Ela vai para o subsolo e é muito bem iluminada. A estrutura era de natureza mecânica, a tecnologia no seu melhor, logo abaixo do Palácio Skywalker. Vá em frente, Alteza. Agora não é hora de se maravilhar com a mecânica. Trela, o mais novo de todos, liga para Fi. Ok. Pulando, ela pousa em um material metálico surpreendentemente macio. Os outros pularam atrás dela, também surpresos que a aterrissagem foi bastante suave e não os machucou em nada. Depois de superar a surpresa inicial, Gira ordenou. Feche o topo. Não queremos ninguém nos seguindo até aqui. Ana respondeu. Estou cuidando disso. A irmã de Entan foi com ela para protegê-la. Sua Alteza, acredito que seja assim. Trela fez sinal para que Fi a seguisse enquanto Gira já estava em posição de decolar novamente. Uma explosão é ouvida de cima e antes que as irmãs gêmeas e Tan conseguissem selar o buraco, uma força de poder o parou em seu lugar. Pare aí! Uma voz sombria e cheia de ódio falou ao grupo dentro dos túneis subterrâneos. Qui-Gon finalmente foi até o quarto de Fi e viu que a porta estava destruída. Ao entrar na sala ele conseguiu identificar o caminho que haviam seguido e não parecia haver muitos danos. Cantarolando, Qui-Gon então pensa consigo mesmo. Eu deveria seguir. Qui-Gon salta enquanto pensa internamente. Algo não parece certo. Ele se vira olhando através do subsolo iluminado. Acendendo seu sabre, ele lentamente avança, indo na direção em que pode sentir indistintamente uma atração dentro da força. Nenhum som pôde ser ouvido além dos passos que ele dá quando, de repente, sua percepção extrasensorial percebe uma ameaça. Esquivando-se correndo, ele vê o sabre de luz de outra pessoa. Diante dele ameaçadoramente está um Sith, ou seria Sith, e está envolto nas energias do lado negro. Bem, olhe quem temos aqui. Sua voz está cheia de raiva contida, vestindo uma túnica preta cobrindo inteiramente suas feições. Qui-Gon Jinn, mestre Jedi da Ordem Jedi. Sua presença aqui é uma grande perturbação. Assim como todas as lutas, é preciso haver uma discussão antes de começar. Quem é você? Qui-Gon questionou, adivinhando que não obteria uma resposta. Mas é sempre melhor tentar de qualquer maneira. Quem você acha que eu sou? O brilho vermelho que veio do sabre do homem deveria denunciá-lo. Você é um Sith, talvez, mas acho que já chega de conversa. O homem corre em direção a Qui-Gon com a intenção de acabar com sua vida. Qui-Gon desvia o ataque antes que For se afaste o Sith. Girando o sabre vermelho, o Sith se aproxima lentamente de Qui-Gon enquanto tenta intimidá-lo. Qui-Gon usou a forma de sabre forma quarta chamada Taru. Dado que ele estava enfrentando apenas um oponente, Qui-Gon estava em sua melhor condição no momento. Ele não havia participado de nenhuma batalha realmente intensa e sua mão principal usada para segurar o sabre de luz era na verdade mais forte que a original. O Sith ataca agressivamente com o objetivo de cortar sua mão metálica. Ele novamente desvia o golpe em uma postura defensiva, mas isso diminui ainda mais sua energia, visto que esta forma era extremamente desgastante. Seu oponente, entretanto, estava usando a forma mais versátil, a forma sexta chamada Niman. A forma sexta tentou equilibrar todos os elementos do combate com sabre de luz, combinando as técnicas das formas anteriores em um estilo de combate menos exigente. O que significa que seria melhor se Qui-Gon terminasse a luta mais cedo ou mais tarde, considerando que seu oponente seria capaz de sobreviver a ele. A Taru era uma forma de combate agressiva que contava com uma combinação de força, velocidade e agilidade. Algo que Qui-Gon começou a perder lentamente com o passar dos anos por causa da idade, mas isso não significava que ele fosse incapaz. Talvez eu devesse ter aceitado a sugestão de Anakin de usar e praticar outra forma de sabre de luz. Afinal, a vida é uma evolução constante. O Sith tenta continuamente ser agressivo, mas sua forma é falha porque essa não é a forma principal pela qual ele deve atacar. Qui-Gon percebe isso e começa a atacar a si mesmo rapidamente, sabendo que a natureza de suas técnicas de sabre deveria funcionar. A experiência do Sith com o sabre parecia muito inexplorada, o potencial estava lá, mas precisaria ser mais moderado. Facilmente Qui-Gon foi capaz de ganhar vantagem, já que os dois duelaram apenas com seus sabres de luz e os Sith foram empurrados para trás. Decidindo insultar Qui-Gon, o Sith diz que assim que tiver um momento de alívio. Você não quer saber onde está a rainha? Qui-Gon faz uma pausa. O que você fez com ela? Por alguma razão inexplicável, um pequeno toque de raiva pôde ser ouvido na voz de Qui-Gon. Tendo a distração que precisava, o Sith começa a acumular energia dentro da força em antecipação à sua fuga. Ah, você não gostaria de saber? Qui-Gon decide seguir em frente, enquanto amplia seus sentidos para estar em alerta máximo. Eu gostaria de saber. Muito ruim. O Sith usa um poderoso impulso da força para lançar Qui-Gon pelos corredores subterrâneos. Acho que nos veremos em outra ocasião. Ah, e o que aconteceu com a rainha? Não tenho ideia. Eles escaparam de mim. O Sith estala a língua. Estúpido fracasso. O Sith sussurra para si mesmo. O Sith se afasta enquanto Qui-Gon se levanta do chão. Droga. Ele pensou para si mesmo. Não tenho tempo a perder. Não senti nenhum engano em suas palavras que significasse que eles estão seguros. Deveria ser seguro presumir que eles escaparam, mas para onde eu não sei. Qui-Gon finalizou mentalmente. Caminhando na direção oposta de seu oponente, a força o guia até seu destino. Oh,
Senhor Qui-Gon, você está aqui. Uma voz vem da direção em que ele está indo também, mas estava um pouco estranha, como se fosse um alto-falante dizendo isso. Então uma porta se abre em um lado do túnel mecânico. Por aqui. Gira chama por ele. Ao se aproximar, ele percebe que dentro deste pequeno compartimento em Tantrela, Gira e Fi se sentiram em casa. Estava tudo lá. Parecia uma espécie de bunker. Como eles escaparam daquele sítio? Qui-Gon então deu vida a seus pensamentos. Vocês estão bem? Sim, estamos bem e você? Fi respondeu e questionou. Eu me deparei com algo que se agarrava à escuridão e parecia que ele estava atrás da rainha. Qui-Gon respondeu. Está resolvido? Gira questionou. Não, infelizmente ele conseguiu escapar. Por enquanto precisamos descobrir por que esse ataque aconteceu. Qui-Gon disse. Acredito que foi ideia do Ut, porque eles desistiriam tão facilmente. Foi por isso, ao que parece. Gira diz montando o quebra-cabeça. Todos agora neste grupo iriam voltar para o palácio porque a maioria, se não todas as ameaças, haviam sido resolvidas. Caminhando pelos longos corredores mecânicos, Qui-Gon começou a se perguntar para que servia toda a tecnologia aqui embaixo. Diga, o que é tudo isso? Ele questionou. É algo que meu filho planejou para nos ajudar na reconstrução deste lugar. Fi não escondeu esse fato. Anakin, isso é uma maravilha. Não é de admirar que as indústrias Skywalker tenham tido tanto sucesso. Trela com estrelas nos olhos disse. O príncipe é incrível. Ela então continuou com uma expressão estranhamente oprimida. Se ao menos ele pudesse ficar aqui. Você não deve se preocupar muito com Anakin. Ele está indo muito bem com os Jedi. Qui-Gon disse. Ele está. Por que ele não está aqui com você então? Fi o questionou com um olhar furioso. Qui-Gon sabiamente decide manter a boca fechada e não responder. Às vezes você simplesmente não responde, especialmente quando responder só vai te trazer mais problemas. O grupo continuou a sair e todos se reuniram na sala do trono do palácio. Uma reunião para discutir os acontecimentos ocorridos estava acontecendo e, estranhamente, Anakin não estava presente. Em nenhum lugar encontrados, Fi e Qui-Gon estavam ficando cada vez mais preocupados. Capítulo 64. A primeira missão 9. Quando Qui-Gon se separou de Anakin e Anakin também se separou de Grievous, ele seguiu para uma entrada secreta que levava ao subsolo construído. Este projeto foi responsável pelo estado incompleto do processo de reconstrução. Entrando nos túneis mecânicos subterrâneos, Anakin consegue chegar por baixo do Palácio Skywalker antes de Qui-Gon e já estava no local para quando sua mãe inevitavelmente precisasse de algum resgate. O subsolo é uma grande mecânica, uma maravilha da engenharia tecnológica destinada a atuar como um computador principal e uma rede, por assim dizer. Era como se fosse uma máquina viva. A inteligência artificial que sua mãe usava e na qual confiavam aqueles que estavam no palácio era apenas mais uma parte do sistema. Na verdade, Anakin tinha feito exatamente isso. Ele havia criado uma máquina viva por baixo, mas não é uma máquina com alma ou algo assim. O que ele quer dizer com viver é que ela está imbuída da força. Midi-chlorianos não orgânicos foram infundidos nesta máquina subterrânea. O propósito, a matriz espiritual. A técnica da força que Anakin estava tentando completar ainda não estava concluída, mas isso não significava que ele não pudesse fazer um substituto e pode ser falha. Mas é melhor do que nada caso algum dos androides vivos morra. Ele estava conectado a ele e podia ver dentro de seu espaço virtual que é capaz de conter as almas e a consciência de todos os androides. Uma matriz. Por enquanto, esta versão desgastada teria que servir, chegando cada vez mais perto da entrada por onde sua mãe passaria. Ele esperou o momento certo e sem nada melhor para fazer começou a examinar suas conexões com todos os androides, vendo através dos olhos deles o que estava acontecendo. Eles estavam sendo destruídos e causando alguma destruição por conta própria, mas isso não importava muito, considerando que os androides vivos geralmente não estavam dentro do palácio e estavam fazendo outras coisas por ele. As únicas versões de androides vivos aqui em Tatooine eram apenas baseadas em pesquisas e na medicina. Parece que o Palácio Skywalker terá que passar por alguma manutenção e reparos. Ele pensou consigo mesmo ao sentir que a hora estava próxima. Lá, vá em frente, Alteza. Agora não é hora de se maravilhar com a mecânica. A voz de uma jovem chama sua mãe, ele presumiu. Ok. Sua mãe pulou, mas não viu. Ele estava esperando nas sombras da sala e usando o recurso de invisibilidade do Nanozui para se esconder. Os outros saltam atrás dela, parecendo surpresos. Gira ordenou. Feche o topo. Não queremos ninguém nos seguindo até aqui. Ana respondeu. Estou cuidando disso. A irmã de Entan foi com ela para protegê-la. Sua Alteza, acredito que seja assim. Trela fez sinal para que Fia seguisse enquanto Gira já estava em posição de decolar novamente. Uma explosão é ouvida de cima e antes que as irmãs gêmeas e Tan conseguissem selar o buraco, uma força de poder o parou em seu lugar. Pare aí! Uma voz sombria e cheia de ódio falou ao grupo dentro dos túneis subterrâneos. A voz masculina cheia de ódio continuou. Eu não posso deixar vocês fugirem agora. Usando a energia do lado negro da força, o usuário da força foi capaz de usar a telecinesia para impedir o fechamento da entrada e pulou para baixo. Furtivamente, Anakin estava protegendo as 5 mulheres que estavam dentro do túnel usando a força para criar um campo delimitado ao redor de cada uma delas, para que o homem não pudesse usar a força nelas. Este campo delimitado foi facilmente coberto porque o túnel da máquina ajudou a fornecer-lhe as funções necessárias para esconder o uso da força. Dentro do túnel, ele está praticamente cheio de energia baseada na força, tornando mais difícil para qualquer um que seja sensível à força, exceto Anakin, manobrar a área. Ele também poderia facilitar a vida dos outros e orientá-los, mas isso só aconteceria mais tarde, por enquanto ele ouvirá a conversa que está prestes a acontecer. Fi, sendo corajoso, falou e questionou seu intruso. Por que você está aqui? Ela disse em um tom neutro mas controlado, como se tudo estivesse sob seu controle. Como se o homem arqueasse as sobrancelhas, ele respondeu. Oh, Sua Alteza Real.
Sua Majestade, é claro que responderei de bom grado a toda e qualquer pergunta com sinceridade. O homem respondeu com algum sarcasmo, como se estivesse no controle da situação. Fi continuou. Por que você está nos atacando? Isso é para eu saber e para você descobrir. O homem encapuzado respondeu e então correu em direção às meninas na tentativa de agarrá-las, mas foi repelido. O que é isso? Ele gritou em tom surpreso. As garotas rapidamente se viraram e correram na direção que precisavam seguir, sem se preocupar em responder ao homem. Mesmo que Anakin não estivesse aqui para proteger os 5, a máquina viva por baixo reconheceria e poderia reconhecer quem era considerado aliado e quem era considerado inimigo. Ele poderia protegê-los totalmente, mesmo sem Anakin, usando seu sistema de defesa avançado integrado. Como isso aconteceria? Poderia implantar várias torres embutidas ou escudos de energia para bloquear o caminho do homem, mas era melhor não expor os segredos abaixo a alguém ou a qualquer outra pessoa. Somente aqueles em quem se pode confiar devem saber. As 5 garotas abaixo conheciam muitas das funções subjacentes, mas não conheciam a história completa ou a capacidade total de suas habilidades. Levantando-se, o homem tenta correr atrás deles, mas fica continuamente parado no lugar, como se alguém o estivesse segurando. Mostre-se! Ele gritou, mas não conseguiu encontrar o ser que o impedia. Em um ataque de loucura, a pessoa começa a atacar, usando a força para tentar danificar o ambiente. Ele consegue fazer isso, mas a um custo, pois pode sentir-se drenado, lenta mas seguramente, como se um monstro estivesse drenando sua força vital. Anakin percebeu que o homem estava começando a ficar um pouco louco, então decidiu deixar esse assunto até Qui-Gon chegar, apenas interrompendo continuamente o homem em suas tentativas de perseguir sua mãe. Depois de um tempo, o homem ainda estava lutando em uma tentativa louca de avançar e Anakin finalmente desiste porque sua mãe e os outros estavam em segurança. Anakin também podia sentir que Qui-Gon estava se aproximando deste lugar. Agora é esperar para ver o que mais esse cara faz. A batalha entre Qui-Gon e o homem foi intensa, mas parecia que seu mestre ainda estava em vantagem. Olhando para a maioria dos movimentos do homem encapuzado, ele tinha falhas. Qui-Gon também percebeu isso e aproveitou sua fraqueza, forçando-o a uma retirada que finalmente permitiu que Anakin seguisse em frente e dissesse ao sistema subterrâneo para ajudar Qui-Gon a encontrar o caminho em direção aos 5 que haviam escapado. O homem encapuzado que Qui-Gon começou a chamar de Sith correu de volta para a entrada por onde havia entrado. Vamos segui-lo e ver aonde ele vai. Droga, droga. O homem parecia frustrado, mas em vez de enlouquecer mais uma vez, apenas continuou seu caminho. Saindo da entrada, o homem e Anakin seguindo silenciosamente atrás começam a deixar o palácio e seguir em outra direção. Anakin tenta ler os pensamentos do homem tentando saber para onde ele estaria indo, mas o homem revela isso prontamente, indo em uma direção. A prisão improvisada criada para manter alguns dos prisioneiros de guerra da rebelião. Anakin garante que o homem não tente prejudicar nenhum dos cidadãos de seu planeta enquanto segue, pois eles não seriam considerados vítimas aceitáveis. Pelo menos para ele não eram. O que Anakin considera aceitável, entretanto, são os androides. Até mesmo seus androides vivos são considerados aceitáveis, visto que eles têm uma maneira de armazenar seus seres, suas consciências e almas para que possam ser ressuscitados mais tarde, se assim o desejarem. Eles fariam isso de qualquer maneira, mas Anakin acreditava que dar-lhes uma escolha era importante. Como ele poderia lutar pela liberdade e escravizar outra raça inteiramente completa de seres que ele consideraria vivos? O homem estava irritado e de vez em quando, enquanto tentava se mover silenciosamente, enviava um pequeno pulso da força para prejudicar um espectador inocente, onde eles não sabiam, mas eram silenciosamente protegidos por Anakin. O homem que se acalmou lentamente não percebeu nada disso e ainda estava concentrado em sua tarefa. Aqui está. Ao passar pela prisão improvisada, ela não era tão boa, mas por enquanto era boa o suficiente para abrigar a escória e a vilania. Entrando sem impedimentos, ele destruiu os androides estacionados lá e foi rápido em seu trabalho. Seu sabre ganhou vida para eliminar os não-vivos e ir mais longe nas várias salas e celas que se podiam ver. Eu pelo menos fiz um esforço humanitário. Anakin pensou consigo mesmo seguindo o homem e olhando para as almas covardes que pareciam sem vida. É claro que nem todos aqui foram maltratados. Os droides médicos vivos os mantiveram para que pudessem fazer experiências com eles. Em nome do Imperador, é claro. O que é este lugar? O homem falava com desgosto à medida que avançava, vendo que os que estavam mais adiante estavam em pior estado do que os anteriores. Não havia piedade em sua voz e nenhum cuidado, contando ainda mais a Anakin a corrupção absoluta em que o homem estava se aprofundando. Até eu questiono meus métodos às vezes. Anakin tentava constantemente avaliar seu estado de espírito e de ser. Afinal, não se pode estar em equilíbrio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Praticar com a força, na verdade, praticar e treinar com qualquer coisa leva tempo e esforço. O talento também é importante, mas o esforço é a parte mais importante e parar de olhar para trás e não melhorar levará à estagnação. Poderia até levar à descentralização e à regressão do progresso, algo que os Jedi estavam vivenciando atualmente. O homem continuou até parar nas áreas mais vigiadas das celas. Ele facilmente despachou os androides devido às suas habilidades dentro da força e abriu as portas seladas que levavam à sala. Jabba the Hutt, o estado em que ele se encontra também era bastante nojento, e o homem não teve que olhar por muito tempo para o estado em que o grande alienígena grotesco se encontrava. Senhor do crime Jabba the Hutt, estou aqui para salvar sua vida. Como diabos esse cara vai tirar esse idiota gordo daqui? Anakin estava pensando consigo mesmo e então continuou.
Espere, esta é uma boa oportunidade para permitir que esse desperdício de recursos seja gratuito. Havia vários motivos para permitir a liberdade de Jabba. O Ut havia se tornado um aleijado e seria incapaz de realmente fazer qualquer coisa no futuro a não ser ficar e se tornar um desperdício. Na verdade, a volta do Ut para sua casa pode acabar com sua vida. Outra razão foi que Anakin já havia retirado toda e qualquer informação útil do Ut, fez seus droides médicos fazerem uma autópsia viva na espécie porque ele estava interessado em muitas outras coisas. Provavelmente o mais importante, porém, é a resposta de que se Jabba posteriormente não for solto ou não for confirmado como morto e ainda estiver sob custódia de Tatooine, seria necessário ir para a guerra. Deixar Jabba ir beneficiaria mais Anakin e Tatooine do que mantê-lo aqui à força. Usando um dispositivo de transmissão, o homem se comunica com alguém do outro lado. Traga o navio, estamos prontos. Ele então continua como se tivesse esquecido alguma coisa. E lembre-se, seja o mais rápido, mas tão furtivo quanto possível. Certifique-se de trazer aquela coisa, precisamos transportar o pobre coitado. Ele foi deixado para apodrecer e não está nas melhores condições. Alguns minutos se passam e alguns androides entram usando um dispositivo especializado para carregar o Ut enquanto Anakin observa tudo isso descer das sombras. Bom, o mestre ficaria orgulhoso de mim. O homem parecia bastante feliz neste momento, mas por algum motivo sente sono. Espere o que está acontecendo comigo. Os androides que vieram da nave do homem continuaram seu trabalho e basicamente já estavam partindo sem um homem. Espere. Para onde estão indo seus androides estúpidos? Estou bem aqui. O homem estava gritando mentalmente, permitindo facilmente que Anakin lesse seus pensamentos projetados. Foi Anakin segurando o homem com força suficiente para calá-lo e usando uma infinidade de técnicas da força para garantir que tudo passasse despercebido. Telepaticamente, Anakin chama a mente do homem. Você será um substituto digno para Jabba. Ficando assustado, o homem tenta retaliar, mas não tem sucesso e só consegue observar os androides deixarem Tatooine com o deficiente Jabba enquanto ele é deixado aqui para lidar com o diabo. Me deixar ir. Anakin continua praticando o uso da habilidade da força, que lhe permite se alimentar das emoções das pessoas ao seu redor para se fortalecer. Mesmo que essa habilidade tenha como objetivo apenas dar um aumento temporário no poder, sempre foi melhor praticar o máximo que pudesse. Especialmente em outras pessoas sensíveis à força, criando e dando a ele um desafio e uma experiência muito maiores. Agora terei que examinar sua mente. Pode doer, não tenho muita prática em tentar desenvolver minhas habilidades de leitura de memória. As coisas estão bastante complicadas e você será uma ótima experiência de aprendizado. Anakin continuou a torturar mentalmente o homem, fazendo-o quebrar e tornando mais fácil para ele se intrometer. Sem conseguir dizer uma palavra, o homem é engolido pela escuridão que emana de Anakin, levado sabe-se lá para onde. Capítulo 65. A primeira missão 10. Finalmente acabou. Anakin estava na sala do trono junto com todos os outros discutindo o que havia acontecido e sobre o homem derrotado que não havia sido identificado, mas capturado. Todos ficaram surpresos quando Anakin entrou com o usuário do lado negro e o apresentou a todos, mas foram facilmente capazes de superar isso conhecendo suas capacidades. Qui-Gon ficou um pouco desconfiado, mas por outro lado não disse nada sobre como foi capturado. Anakin fez questão de apagar da memória do homem suas experiências interessantes com ele, porque causaria alguns problemas se não o fizesse. Atualmente os Jedi em Coruscant foram contatados sobre a pessoa que capturaram e uma pequena reunião estava acontecendo entre os membros do conselho, Anakin e Qui-Gon. Você é bem-sucedido. Primeira missão, parabéns, devo. Yoda falou com as figuras holográficas de Anakin e Qui-Gon, enquanto os dois também viram as figuras holográficas dos mestres em uma sala privada no Palácio Skywalker reformado. Do outro lado, Mace continuou com uma pergunta. Onde está esse usuário da Força das Trevas que você nos prometeu? Apesar de sua mudança na forma como via Anakin, isso não significava que ele deixaria de ser durão. Anakin fala. Ele foi capturado e atualmente está preso na prisão improvisada de Tatooine. Você deve trazer este homem. Temos muitas perguntas. Yoda disse. Conte-nos sobre o estado atual de Tatooine e suas relações com os Ut. Mace disse pedindo um relatório. Qui-Gon respondeu. Parece que os Ut desistiram de prosseguir com qualquer ação hostil contra o povo de Tatooine. Presumo que tem a ver com o retorno de Jabba. Ut, foi feito um acordo? Yoda perguntou. Sim. Qui-Gon respondeu. Então você retornará para investigar o que temos. Yoda continuou. Voltaremos em breve, não há mais nada para fazer aqui. Qui-Gon respondeu antes que a conexão fosse cortada sinalizando que a conversa havia terminado. Vamos, acredito que é hora de nos despedirmos. Qui-Gon gesticulou para Anakin enquanto ele saía da sala que lhes foi dada. Anakin segue Qui-Gon enquanto eles se movem em direção à sala do trono que estava sempre ocupada com pessoas se movimentando. O local que havia sido danificado foi reparado e as pessoas estavam tratando de assuntos políticos importantes e benignos. Sua mãe sentou-se no trono com um sorriso e não parecia nem um pouco cansada, como se alguma pressão tivesse sido aliviada. Ela tem que parar de ser tão gentil ou compassiva. Anakin pensou consigo mesmo com uma pequena carranca marcando seu rosto. Houve progresso, mas era óbvio para Anakin que sua mãe não estava preparada para ser uma líder adequada. Talvez dentro de um ambiente de negócios, mas quando se tratava da liderança de tantas pessoas, das vidas que poderiam ser afetadas pelas decisões tomadas, havia uma certa pressão. Cansada é a cabeça que usa a coroa. Qui-Gon disse enquanto eles caminhavam em direção a Fi. Eu não pensei que você diria algo tão sábio, mestre. Anakin disse a Qui-Gon. Já vi muitas coisas e posso dizer que estar numa posição de poder é muita responsabilidade. Qui-Gon respondeu. Compreendo o significado do que você disse e gostaria de acrescentar que nem tudo relacionado a estar em tal posição é oneroso. Claro, há todos os tipos de benefícios a serem obtidos. Qui-Gon então continuou.
Mas ainda assim, há muito em que pensar quando se trata de coisas como esta. Tudo tem seu preço e o preço de ser a rainha parece ser uma responsabilidade pesada. Filosofando, Anakin suspira mentalmente. Tenho certeza que minha mãe consegue se cuidar sozinha, ela tem estado bem até agora. Isso ela tem. Qui-Gon parou quando eles finalmente chegaram perto o suficiente para ouvir a conversa entre Fi e aqueles ao seu redor. Suspirando, Jira continua sua discussão. Por que estamos perdendo nosso tempo aqui falando sobre o custo de construção dessas instalações? Deveríamos simplesmente construí-las já. Não temos recursos para isso? Um vereador aleatório respondeu. Temos os recursos, mas estamos limitados aonde poderíamos alocar essas coisas e seria um desperdício fazê-lo apenas nessas coisas. As pessoas estavam competindo entre si e os lados estavam sendo formados para debater as coisas. É claro que Fi poderia acabar com isso e tomar uma decisão executiva, mas qual é o sentido disso? Essas pessoas foram eleitas pelo povo para ajudar a representar melhor as diferentes facetas da situação atual em Tatooine. Seria prejudicial simplesmente jogar fora as opiniões e perspectivas dessas pessoas. Tudo bem, acho que isso será o suficiente por hoje. Fi disse e todos ficaram quietos. Estranhamente havia um androide aqui, era um dos androides médicos vivos que se tornou conhecido pelas pessoas daqui. Todo mundo estava começando a perceber que de vez em quando esses androides estranhos aconteciam coisas estranhas ao seu redor. Foi recentemente revelado o que eram esses androides, mas toda a verdade não foi divulgada e apenas Fi realmente sabia o que eram. Vivendo. Outros também sabiam, mas não sabiam as origens exatas. Fi sabia que alguns de seus protetores e do setor médico estavam cheios deles e tomaram a decisão executiva de incluir um funcionário eleito de seu povo. Anakin os teria apresentado pessoalmente em algum momento, mas parece que sua mãe foi inflexível em incluí-los como assim que possível. Parece que o androide médico também não gosta de estar aqui. Anakin estava rindo mentalmente imaginando a expressão que seria mostrada no androide se ele tivesse um rosto. Desculpe nossa intrusão. Qui-Gon afirmou que todos olhavam para seus ajudantes. Sim. Acho que a rainha já está farta por um dia. Jira disse e todos começaram a se dispersar enquanto Jira permanecia ao lado de Fi. Sorridente, Fi cumprimentou Qui-Gon e Anakin. Senhor Qui-Gon. Ela avançou para abraçar Anakin e ele permitiu. Demonstrações públicas de afeto não são minha praia. Anakin ficou um pouco envergonhado, mas nada transpareceu em sua linguagem corporal ou expressão facial. Ele apenas retribuiu o abraço. Mãe, eu sei que você terá que voltar para Coruscant, mas só quero que saiba que ainda estarei aqui. Fi disse então olhou para Qui-Gon. Tenho certeza de que você continuará ajudando meu filho. Sim, continuarei a treiná-lo. Você também deveria mantê-lo longe de problemas. Ele basicamente foi capaz de capturar a pessoa que você teve problemas para fazer isso sozinho. Ela disse. Qui-Gon respondeu um pouco envergonhado com o fato. É porque eu o ensinei bem o suficiente que ele logo estará me superando, se ainda não fez. Tenho certeza. Fi terminou antes de se soltar de Anakin. Você deveria ir agora e certifique-se de ficar seguro. Sim, eu vou. Anakin disse a Fi. Você deveria ir em frente a Anakin. Prepare o navio e eu já estarei com você. Qui-Gon disse a Anakin. Claro. Anakin saiu para ligar a cimitarra e transportar seu prisioneiro a bordo. Qui-Gon então teve outra conversa com Fi. Tenho certeza de que você notou que a pessoa que capturamos é um indivíduo bastante perigoso. Eu tenho. Fi não tinha certeza de onde isso iria dar. Se acontecer de você se parecer com um homem, você faria contato com os Jedi ou pelo menos com a República? Qui-Gon perguntou. Eu posso fazer isso, parece estar fora do meu escopo de qualquer maneira. Se eu descobrir mais alguma coisa relacionada a esse indivíduo, enviarei essa informação aos Jedi através de um mensageiro, se for confidencial, caso contrário, posso fazê-lo de outra maneira. Fi respondeu em confirmação. Eu que agradeço. Qui-Gon respondeu antes de continuar. Posso ver onde Anakin conseguiu inteligência e compaixão. Sir Qui-Gon, se eu não soubesse melhor, diria que você estava tentando me elogiar. Fi respondeu. Tossindo um pouco, Qui-Gon se cobre. Eu quis dizer isso como um elogio, mas foi apenas uma prova de suas próprias capacidades e de seus filhos. Estou certo. O olhar de Fi parece ver através de Qui-Gon. De qualquer forma, é melhor eu ir também. Que a força esteja com você e se permitir, podemos nos encontrar novamente. Qui-Gon finalizou. E você também. Fi sorriu para Qui-Gon antes de partir para embarcar no navio em que ele e Anakin vieram. Felizmente, existe o lugar capaz de manter John Doe contido. Anakin disse a Qui-Gon enquanto eles estavam no navio, a cimitarra com o prisioneiro capturado que não tinha nome. A identidade universal de John Doe. Sim, as capacidades desta nave são bastante impressionantes. Sua tecnologia experimental me leva a acreditar cada vez mais que você é um gênio tecnológico tanto quanto as pessoas proclamam que você é. Qui-Gon continuou. Eu diria que sim, comparando-me com os outros pelo menos. Anakin respondeu. Sim, também foi muito engraçado para mim que muitas pessoas lamentassem sua saída da indústria ao se juntar aos Jedi. Qui-Gon disse com alguma alegria na voz. Isso foi estranho para mim, tenho certeza de que há muitas outras pessoas capazes o suficiente para fazer o que eu pude. Anakin respondeu. Talvez, mas você não deveria se vender a descoberto aqui. Seus talentos são bastante elevados, não apenas em muitas coisas relacionadas à tecnologia ou negócios, mas também dentro da força. Qui-Gon tentou aumentar a confiança de Anakin. Não me interpretem mal, eu sei disso, mas gostaria apenas de ser humilde aqui, pois torna mais fácil para os outros digerirem. O ciúme é facilmente gerado quando comparado com os outros e eu certamente me tornaria alvo de tais coisas. Anakin respondeu. Muito sábio da sua parte, meu jovem aprendiz. Bem, eu tenho que aprender algo com você, não é?
Anakin responde com alguma piada. Uma voz vem do campo de contenção. Vocês dois já podem fechar isso. Vocês estão me deixando louco com sua necessidade insistente de dar tapinhas nas costas. Era John Doe fazendo barulho. Você ouviu alguma coisa, mestre? Anakin disse a Qui-Gon ignorando descaradamente seu prisioneiro. Não, eu não acredito que fiz. Qui-Gon respondeu indo junto com ele para se acostumar com suas travessuras neste momento. Deve ter sido o vento. Anakin disse enquanto ria internamente. Não me ignore. Estou falando e serei ouvido. John Doe continuou tentando chamar a atenção deles, o que ele conseguiu, mas estava sendo ignorado propositalmente. Ei! Decidindo não ignorar mais o homem, Qui-Gon se vira para ele e começa seu questionamento enquanto Anakin vai até o piloto da nave. Olá, parece que você se meteu nessa situação. Você finalmente decidiu parar de me ignorar, não tenho nada a dizer. Você não estava apenas gritando para não ser ignorado? Qui-Gon aproveitou a raiva de John Doe na esperança de diminuir suas defesas. Isso é diferente. Anakin podia sentir tudo o que estava acontecendo e pensou consigo mesmo, já que eles haviam passado pela atmosfera de Tatooine. Esse cara é um tsundere? Parece que você não vai cooperar. Pelo menos você poderia me dizer seu nome e talvez sua punição fosse mais branda. Qui-Gon estava falando de um ângulo respectivo aqui porque normalmente os Jedi apenas matam aqueles que estão alinhados com as trevas. Você mente, eu conheço os Jedi e que você me executaria por praticar as artes das trevas. John Doe continuou. Vocês são um bando de hipócritas. Qui-Gon não parece se ofender. Estou bem ciente das falhas dos Jedi, mas você não respondeu à minha pergunta. Acredito que seria melhor se você não se esquivasse da minha pergunta. Nunca. Acho que vou apenas permanecer em silêncio. Na verdade, por quais razões, sob a lei das Repúblicas Galácticas, você está me levando sob custódia? John Doe parecia pensar que escaparia impune de seu terrorismo. Anakin garantiria que ele morresse, mas não tinha certeza se seria possível fazê-lo confessar qualquer coisa que pudesse comprometer Palpatine e seus planos. Você parece ser muito resistente e conhece muito bem as leis da República. Qui-Gon disse. Parece que você não se manteve atualizado sobre a política entre a República e Tatooine. Qui-Gon continuou. Uma aliança foi feita e foi acordado que você seria entregue à República, ou mais especificamente aos Jedi para uma investigação aprofundada. Mentiras. John Doe gritou e depois sussurrou para si mesmo. Impossível, não era assim que o plano deveria ser. John Doe estava voltando ao seu estado mental enlouquecido. Parece que você queria conseguir muito mais. Qui-Gon disse brincando com a óbvia deterioração mental do homem. O louco John Doe continuou. Não, nunca, eu não falhei. A lesma gorda foi resgatada, a rainha escapou e agora aquele planeta árido está seguro. Droga, algo está errado. Anakin pensou consigo mesmo enquanto a força o alertava sobre algo errado. Correndo de volta para a sala, Anakin chama Qui-Gon. Acho que há algo errado com ele. Obviamente. Qui-Gon não pareceu notar mais nada que estivesse errado, mas Anakin foi capaz de diagnosticar rapidamente a condição física de John Doe e ela estava murchando lentamente. Acho que ele está morrendo. Anakin afirmou fazer um simples exame médico. Como? Não havia nada que desse essa impressão. Qui-Gon disse. Ele pode não conseguir voltar para Coruscant. Anakin respondeu. Teremos apenas que ver, tentar estabilizá-lo da melhor maneira possível. Qui-Gon disse a Anakin. Capítulo 66, Retorno. Chegando de volta a Coruscant, Anakin levou John Doe às pressas para o centro médico dentro do Templo Jedi, enquanto obviamente o mantinha contido para garantir que ele não escapasse de alguma forma. Mais tarde, John Doe seria transferido para outra instalação de alta segurança assim que se estabilizasse. Qui-Gon seguiu, mas depois de verificar que estava tudo bem, foi relatar ao conselho o que estava acontecendo. O Sith que Anakin começou a chamar de John Doe parece ter entrado em estado de coma. Qui-Gon disse aos outros mestres Jedi. A causa dos efeitos foi determinada? Mas se questionou Qui-Gon. Os testes estão sendo conduzidos por Anakin e pelo Dr. Hignema. Qui-Gon respondeu. Shaakt esteve presente e ficou curioso com essa afirmação. Eu não sabia que Anakin tinha alguma experiência quando se tratava de medicina. É uma de suas áreas de talento menos conhecidas. Mas se respondeu aqui sabendo do ridículo conhecimento profundo de Anakin sobre a ciência em geral e suas aplicações às coisas do mundo real. Quanto tempo até que possamos saber do diagnóstico? Mestre Jedi Plo Koon perguntou. Tanto Anakin quanto o Dr. Hignema não disseram. Cantarolando antes de dizer, Yoda começa. Tenha paciência, devemos. Mestre Yoda está certo. Por enquanto Anakin pode parar de monitorar o prisioneiro enquanto o Dr. Hignema assume. Ele pode voltar ao seu próprio treinamento. Mas se disse. Acredito que seria o melhor. Concordo. Qui-Gon respondeu. O conselho então passou a falar sobre outros assuntos que não incluíam o suposto Sith que eles haviam capturado, mas tocariam nesse assunto algumas vezes antes do final da reunião. Qui-Gon e Massi ficariam para trás depois que tudo terminasse. É claro que Qui-Gon não fazia parte do conselho, então ele teria que voltar mais tarde. Depois que terminassem, mas depois que terminasse, os dois começariam a discussão. A discussão dele sobre Anakin, seu aprendiz comum. Qual é a sua avaliação do desempenho dele? Massi perguntou a Qui-Gon enquanto eles caminhavam pelos grandes corredores do Templo Jedi. Parando um momento para organizar seus pensamentos, Qui-Gon responde. Pelo que tenho visto, eu diria que ele percorreu um longo caminho em pouco tempo. Então você está sugerindo que ele já passou do período Padawan de seu tempo como Jedi? Massi perguntou também pensando na mesma coisa. Sim, eu acredito que quando na missão para a qual nós dois fomos designados, eu poderia dizer que ele não precisava ser orientado e poderia cuidar de si mesmo. Qui-Gon disse. Isso por si só não implicaria sua prontidão. Massi continuou.
Quero saber se ele está ou não pronto para se tornar um cavaleiro Jedi. Ele é muito jovem para estar avançando e avançando tão rápido. Qui-Gon disse com alguma preocupação. Tenho certeza de que você está ciente de que a idade dele não deve ser um fator, considerando suas capacidades, mentalidade e estatura física. Na verdade, pelo que você acabou de me dizer, ele é prontamente capaz de cuidar de si mesmo. Mas continuou. Qui-Gon respondeu. Isso é verdade e ao fazê-lo, ele seria o mais jovem a se tornar um cavaleiro, superando em muito todos os outros antes dele. Foi você quem sugeriu que ele pode ser o escolhido, e parece que ele cumpre parte dessa profecia. Mas afirmou. Você me pegou lá. Então, que outras avaliações poderiam ser feitas sobre o nosso jovem aprendiz? Massi perguntou a Qui-Gon o que ele pensava, cantarolando para si mesmo enquanto eles continuavam andando sem rumo apenas para continuar conversando sobre Anakin. Ele respondeu. Embora sua atitude seja preocupante e suas ideias pareçam um tanto antagônicas ao código Jedi, eu diria que todo o resto é apropriado. Qui-Gon disse. Não deveria haver nada impedindo Anakin de avançar além de preocupações menores como sua idade. Qui-Gon continuou. Podemos querer esperar um pouco antes de sugerirmos que ele seja indicado. Massi disse pensando no momento de abordar tal assunto. Na verdade, ele estava pensando em um momento perfeito para avançar considerando suas conquistas. Quanto tempo você sugere que aguentemos então? Qui-Gon perguntou vendo que Massi parecia ter uma ideia geral do momento. Acho que sei quando poderemos promovê-lo. Massi continuou. Qui-Gon levanta uma sobrancelha. Você deseja me contar sobre esse momento especial? Acho que por enquanto não. Massi estava desenvolvendo sua própria tendência travessa por estar perto de Anakin, influenciando-o tanto. Bem-vindo de volta. Barry chamou Anakin quando ele entrou na sala de treinamento que ele e seu pequeno grupo de amigos usavam. Barry soube que Anakin iria em sua primeira missão logo depois que ele partiu e ficou um pouco chateado por não ter contado a ela sobre isso antes de partir. Mas isso não a impediu de ficar um pouco animada em vê-lo novamente. Anakin, vendo quem estava na sala de treinamento, respondeu. Sinto-me bem-vindo. Barry novamente quase se choca contra Anakin, abraçando-o antes de se conter. Ahsoka, que também está dentro da sala, não tem essa reserva e imediatamente salta em direção a Anakin, agarrando-se a ele apenas através do uso da força. Parece que ficar fora por pouco mais de uma semana é muito tempo? Ahsoka apenas balança a cabeça atrás dele enquanto Barry apenas olha para baixo um pouco envergonhada. O que vocês dois fizeram enquanto eu estava fora? Decidindo afastar o assunto em consideração a Barry, ele faz uma pergunta genérica. Ahsoka, sendo muito enérgica, responde primeiro, antes que Barry pudesse tentar responder. Nada demais, foi chato. Os professores não deixavam a gente se divertir. Mini Ahsoka parecia estar fazendo beicinho. Pelo menos foi assim que Anakin a imaginou pelas costas. Quão maldosos da parte deles e você, Barry? Anakin suavemente atrás de volta a conversa para que ela não se sinta excluída. Eu não fiz muita coisa, os professores estavam bem, mas tenho que concordar com Ahsoka aqui que a maior parte do que acontece por aí é chato. Barry diz honestamente antes de continuar calmamente. Especialmente sem você aqui. Anakin obviamente pode ouvir isso e talvez até o pequeno Togruta também possa, mas ele ignora a última parte e faz outra pergunta que estava em sua mente. A propósito, onde está Ayla? A Ayla também saiu em missão, logo depois que você partiu. A voz abafada de Ahsoka vem de trás dele enquanto ela ainda segurava suas costas com força. Isso está certo? Anakin questiona em voz alta enquanto olha para Barry em busca de confirmação. Sim, Ahsoka está certa. Barry responde enquanto olha de cima a baixo com desconfiança. O próprio Anakin começou a perceber que seus pensamentos estavam começando a vagar cada vez mais quando se tratava de Ayla, mas ele não conseguia identificar o motivo. Através da força, ele obviamente foi capaz de dizer que havia algum tipo de conexão entre ele e ela, mas não conseguia identificá-la. Espere um segundo, você não ficou ainda mais alto? Barry pergunta com um leve aborrecimento. Eu quero crescer mais rápido também. Ela percebeu que Anakin estava muito mais interessado em mulheres mais velhas ou pelo menos fisicamente mais velhas e considerando a idade delas, isso era bastante estranho. Ela pretendia fazer com que Anakin fosse examinado à força para algum tipo de condição médica por causa de seu crescimento incomum, já que ninguém mais considerou necessário dar uma olhada em profundidade. Se ela conseguisse descobrir uma maneira de replicar esse efeito, ela mesma poderia crescer mais rápido. Tenho recebido muitos comentários sobre isso, não percebi até que isso me foi apontado. Anakin respondeu com uma mentira inocente. Barry decide desafiar a mentira de Anakin. Sério? Você não é muito perspicaz. Você vai ter que acreditar na minha palavra. Anakin responde com um pequeno sorriso. Que espertinho, acho que é hora de praticarmos um pouco. Ahsoka, desça de Anakin e apenas observe. Barry disse com algum calor em seu tom. Parece que ela precisa tirar algo de seu sistema. Acho que descontar em mim é o caminho. Anakin pensou consigo mesmo antes de dizer. Eu acho que você deveria ficar de fora, Ahsoka. Parece que Barry aqui quer se comunicar com uma atuação e não com suas palavras. Ok. Ahsoka desceu de Anakin e saiu da área. Ambos ganharam um sabre de luz de treinamento para que pudessem treinar e duelar entre si. O resultado da luta não importa porque Anakin iria vencer de qualquer maneira, mas isso não significava que Barry não queria transmitir seu ponto de vista. Ela não gostou do que aconteceu e mesmo seu treinamento Jedi não conteria totalmente suas emoções aqui. Esse traço emocional era algo que ela também compartilhava com sua contraparte, o que a teria levado a ser influenciada pelo lado negro. Com Anakin aqui, ela seria capaz de se controlar melhor e ter uma âncora, com a qual tem usado muito para superar a pressão mental de tentar corresponder a certas expectativas Jedi. O que você está esperando?
Anakin ainda tinha um sorriso irritante em seu rosto muito atraente, pelo menos aos olhos de Barris. Nenhum clamor primitivo foi dado, apenas uma corrida rápida em direção ao seu alvo e o duelo começou. Usando sua forma preferida de combate com sabre de luz, a forma 3, também conhecida como Sorezu, o caminho do Minok ou a forma de resiliência. Anakin decide mudar e confiar apenas em táticas defensivas e imita o modo de luta de Obi-Wan. Paciência, certificando-se de que ela fique sem energia enquanto preserva a sua. Seria a melhor maneira de lidar com a situação atual, pois depois de desabafar suas emoções ela se acalmaria e estaria pronta para uma conversa adequada. Não tenho certeza sobre o que estaríamos falando, mas seja lá o que for, pode muito bem colocá-lo em apuros. Afinal, a intuição de uma mulher era algo assustador. Xingando em sua mente, mas seu rosto estava gelado. Frio como uma pedra e imune às reflexões internas que acontecem em sua psique mental. Darth Sidious, também conhecido publicamente como Shel Palatine, o supremo chanceler da República, não estava tendo um bom dia. Na verdade, ele não estava tendo a melhor das semanas. Ele foi frustrado mais uma vez por aqueles Jedi intrometidos, não apenas os Jedi, mas parecia que um dos peões de seu plano, Skywalker, não estava indo na direção que ele queria. Outra coisa a levar em consideração era que ele agora era um oponente um tanto azarão. O suposto conselheiro militar e possivelmente a pessoa de mais alto escalão do governo de Tatooine, um homem que atende pelo nome de Vader. Meu senhor, um homem pergunta hesitante. Quieto. Sidious ataca a interrupção de seu monólogo interior, não poupando o homem que o fez. Gritando, o homem se contorce no chão de dor enquanto eletricidade ou relâmpago agora corre por suas veias, substituindo seu sangue com Sidious parado acima dele em uma demonstração de domínio e poder. Sidious era um homem paciente, muitas de suas realizações seriam uma prova de tal fato, mas isso não significava que ele estava imune aos pensamentos mesquinhos que tinha quando estava com raiva e precisaria se libertar de vez em quando para manter a sanidade. Mente. O lado negro da força é realmente sedutor, mas isso não significa que seja apenas benefícios. Assim como tudo na galáxia, ele aprendeu que tudo tinha seu preço, e um poder como o que ele tinha era lutado com unhas e dentes. O subterfúgio, é claro, é sua melhor ferramenta para atingir seus objetivos. Mas parece que as suas ferramentas foram incapazes de lhe permitir outra vitória, mesmo que pudesse ser considerada pequena no grande esquema das coisas que estavam por vir, o que não significava que não teria ajudado a acelerar o processo da sua dominação. Meu agente foi capturado e você está aqui tagarelando comigo sobre essas vidas estúpidas. Sidious tinha acabado de matar alguém de pouca importância, mas seriam levantadas questões sobre o desaparecimento dessa pessoa. Algo trivial o suficiente para ele resolver. O homem veio falando sem parar sobre o desaparecimento de criminosos no ponto fraco de Coruscant. Por que ele se importaria? Seus negócios sendo ultrapassados por alguma entidade desconhecida? Algo tão trivial como isso? Por que se preocupar não tem interesse para ele, considerando que ele tem uma galáxia para conquistar, para usurpar para si mesmo e fazer a sua própria. Ele está atualmente sentado no maior e mais grandioso dos tronos. Mesmo que não tenha sido totalmente alcançado, a queda da República está certamente quase garantida. Pelo menos meu atual aprendiz não decepciona. Sidious pensou no Conde Dooku ou no que ele agora chama de Darth Tyrannus. Ele pode ser uma decepção e seria substituído no futuro, mas isso não significa que não possa extrair dele a utilidade agora. Darth Tyrannus sempre foi concebido para ser um peão, não uma rainha em um tabuleiro de xadrez que ele está disposto a sacrificar no esquema maior das coisas. Falando com seus guardas vermelhos, ele ordena que retirem o oficial morto. Livre-se dessa sujeira. Eles saúdam e prontamente levam o cara embora com algum medo emanado e sentido através de suas emoções. Sim, tenha medo de mim. Ele gargalha em sua mente. Meus planos ainda estão de acordo com o meu projeto, mas parece que será mais difícil e levará mais tempo. Sidious queria concluir as coisas o mais rápido possível e não tinha muito tempo disponível, mas já estava esperando há muito tempo. Por que ele não esperaria mais algumas décadas para se levantar e ter controle absoluto sobre a República? Capítulo 67. Massacre. Dentro de Coruscant havia um próspero submundo de atividades criminosas que passavam despercebidas por todos. Os níveis mais baixos não eram exatamente um bom lugar para se estar, visto que muitas atividades que poderiam levar alguém a ter problemas aconteciam lá. É aqui que encontraríamos Anakin dando um belo passeio pelos níveis mais baixos, sem nenhum disfarce para relaxar um pouco. Fazer uma pausa nas situações e eventos muito tensos em que ele se envolveu passiva e ativamente ajuda a mente. Mesmo que o que ele quer fazer seja considerado ilegal. Nos escalões mais baixos da sociedade de Coruscant, eram realizadas corridas de lixo altamente perigosas e ilegais e se ele se lembrava corretamente, o original veio até aqui por causa de alguma excitação em participar de tal evento. Infelizmente para o original, ele foi interrompido antes que tal corrida pudesse começar por causa de um assassino. O que posso fazer por você? Uma mulher gordurosa e suja perguntou quando Anakin se aproximou dela com seu manto e capuz cobrindo a maioria de suas características definidoras. Eu gostaria de participar de uma de suas corridas. Anakin disse enquanto mudava ligeiramente sua voz para ser menos reconhecível. Nome? A mulher questionou enquanto escrevia algo em um caderno em vez de digitar em um dispositivo. Tatsuya Shiba. Anakin respondeu. Nome estranho para alguém por aqui. Não é muito comum. A mulher tentou cutucar e cutucar com suas palavras, fingindo desinteresse. Você está certo. Anakin disse em um tom que não deixava espaço para curiosidade. Certo. Aqui está você. Ela entregou um pedaço de papel que seria seu ingresso de participação. Eu que agradeço. Anakin se vira e sai ainda disfarçado porque deseja participar, mas não passou totalmente despercebido. O mesmo atacante que deveria ir atrás do Anakin original estava por perto e esperando para emboscá-lo. Ele sabia da existência dessa pessoa e esperaria pacientemente.
O que Anakin estava pensando, entretanto, era porque a Federação do Comércio ainda enviaria um assassino atrás dele e a única conclusão a que chegou foi que ele havia assumido o controle de seus androides comprando restos de Naboo o tempo todo. Que bastardos mesquinhos. Se fosse verdade, a corrida aconteceria depois de amanhã e ele tem algum tempo para criar suas próprias alas de corrida para realizar o evento. Mais uma vez, ele não estava fazendo isso por dinheiro, mas para relaxar de tudo o que havia acontecido. De qualquer forma, foi isso que ele disse a si mesmo, mas sua ganância exigia que ele também ficasse com a riqueza que ganharia com tal evento. 3, 2, 1, fogo! Uma voz foi ouvida em um alto-falante quebrado, mas foi claro o suficiente para que os participantes da corrida soubessem que era hora de começar. Este evento de corrida foi na verdade algo que aconteceu no ar, não no solo, e as pessoas teriam seu planador projetado como uma mecânica presa às costas para permitir o voo. Relaxando no ar, os múltiplos processos de pensamento de Anakin caem em um breve sono, mas isso não significa que ele não esteja fazendo outras coisas. Alguns apostavam nas corridas que aconteciam para que ele aproveitasse ao máximo seu tempo livre. Mesmo no seu tempo livre você pode lucrar de alguma forma. Geralmente você não deveria estar fazendo isso, mas a mente de Anakin era como um supercomputador capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo com a mesma saída, velocidade e capacidade ao mesmo tempo. Sem mencionar que sua mente está realmente conectada a uma máquina virtual que está semi-viva, aumentando ainda mais suas capacidades mentais. O que ele faria? E você olharia para isso. O recém-chegado chamado Tatsuya Shiba superou aqueles que estavam na liderança. Um locutor diz porque não se vê muito tráfego policial nessas lixeiras. A pequena multidão de ladrões, jogadores e batedores de carteira das favelas mais baixas eram participantes habituais e estavam prestes a perder muito dinheiro. Afinal, ninguém escolheria votar em alguém para ganhar o primeiro lugar. Infelizmente, aqueles que estão ganhando para buscar fortuna aqui devem ter cuidado para não chamar a atenção de ninguém indesejado, pois isso pode muito bem resultar na sua morte. O que Anakin estava fazendo levaria alguém a apertar o botão de desligar, por assim dizer. Mate o homem em primeiro lugar, não podemos perder algum dinheiro agora. Algum bandido aleatório organizador do evento disse a um lacaio. Sim, chefe. Um lacaio aleatório respondeu. De volta às rotas aéreas especificadas para a corrida, Anakin começou a notar alguns sinais de perigo. Nada que pudesse prejudicá-lo, mas que pudesse incomodá-lo ou machucá-lo um pouco se ele decidisse ignorar esses sinais. Tentando gritar, alguém diz para Anakin. Você fez isso agora, estranho. Prepare-se para morrer. Ele praticamente se transforma em kamikaze, mergulhando para cometer um ataque suicida. As pessoas por aqui são loucas, desesperadas ou uma mistura de ambos. Anakin estava se esquivando de algumas daquelas pessoas que vinham atrás dele. Curiosamente, esta não seria a primeira vez que algo assim aconteceria, porque sempre haveria aqueles com talento para ter sucesso em algo assim, mas seriam derrubados por aqueles que comandam os eventos. Felizmente Anakin é mais do que o azarão. Ele continua a se esquivar de seus perseguidores durante a corrida. Felizmente existem algumas regras em vigor para impedir que as pessoas persigam alguém imediatamente após o término da corrida. Vocês são meio chatos. Anakin começa a insultá-los no ar. Cale-se. Outro mergulha na tentativa de tirá-lo da corrida. Depois de um tempo, a corrida finalmente chegou ao fim com muitas baixas, muitas perdas. Acima de tudo, Anakin obteve um lucro enorme, não comparável a qualquer outra coisa que ele obteve ao longo dos anos, mas foi grande o suficiente para saciar sua ganância. Anakin estava ciente de algumas figuras obscuras o seguindo, mas ele não estava realmente preocupado com essas pessoas, ele facilmente perderia todos eles. Mas havia uma pessoa em particular que ele queria investigar. Abandonando todos, permanecendo invisível para todos, exceto um, ele entra em um beco separado. Um simples truque mental, mudando a percepção de todos ao seu redor, mas só fazendo isso para aqueles que eu escolho. Em vez de ser interrompido antes do início da corrida, Anakin se certificou de que ainda poderia receber seu prêmio e agora que esses assuntos foram resolvidos, ele poderia prosseguir para lidar com seu assassino. Ciclo noturno Barriga de Coruscant. Que Daiv era um assassino do escultor de sangue. Órfão, Daiv foi adotado pela família de um dos últimos clãs dos escultores de sangue. O líder do clã ordenou que Daiv levasse o filho de seu benfeitor em uma caça ritual aos Feragriffs em uma das luas de Coruscant, apesar de ter sido profetizado que ele morreria devido a um ferimento na cabeça. Daiv acidentalmente matou o jovem Bland Carver com um tiro perdido na cabeça, pelo qual ele foi exilado de sua tribo, o que o levou a se tornar uma espécie de fora da lei, o que resultaria em seu eventual trabalho e emprego na Federação do Comércio, ou mais especificamente em alguns membros dissidentes da referida corporação. Isso levou à sua posição atual, ao seu alvo atual. Sem chance de matá-lo durante a corrida, ele só teria que encontrar um lugar depois para sair da pista. Eu também poderia ficar com os ganhos dele. Sendo órfão e ao mesmo tempo empregado e não remunerado tão bem quanto poderia, sem nenhum apoio, é claro, ele tentaria ganhar dinheiro de qualquer fonte que pudesse obter. Se havia uma coisa pela qual Daiv estava grato era por não ter família para cuidar. Esse tipo de responsabilidade só aumentaria suas preocupações e problemas em seu já perigoso estilo de vida. Após a corrida, ele seguiu seu alvo por um tempo, esperando que seus outros perseguidores gananciosos o deixassem em paz. Curiosamente, ninguém percebeu que Anakin estava andando em círculos, sem ter para onde ir também, a ganância o cegava. Daiv não foi diferente, exceto que ele foi capaz de perceber essa atividade suspeita, embora não tenha despertado muitos alarmes. Isso poderia pelo menos dizer a ele que Anakin estava preparado para qualquer possível atacante.
Ele conhece os Jedi e não ficaria surpreso se soubesse, com sua magia espacial e tudo. Para economizar tempo, Dave começou a matar alguns de seus competidores na caça, o que ele não percebeu que passou despercebido em algum momento, mas continuou a fazê-lo mesmo assim. Sendo o único que restou, ele estava pronto para reivindicar seu prêmio e felizmente era noite, o momento perfeito para atacar. Caminhando atrás do suposto Jedi desavisado, Dave estava pronto para explodi-lo. Estava escuro e o ciclo noturno de Coruscant não era exatamente silencioso ou nem tinha luz visível para iluminar as diversas áreas. Na verdade, Coruscant poderia ser melhor descrita como uma cidade que não dorme. Dave não era estúpido e não estava mal informado, então ele veio preparado para lutar contra seu alvo até a morte, sabendo muito bem o potencial de sua morte. Ele não tem nada pelo que viver de qualquer maneira, então o que isso importava para ele? Chegando, este é o líder da equipe Alpha, o alvo foi confirmado sozinho e potencialmente armado. Dai falou através de um dispositivo muito baixo, longe o suficiente para não ser ouvido pelo Jedi Padawan. Líder da equipe Beta acabou, o alvo está longe de qualquer ajuda potencial. Alguém respondeu, outro de seus companheiros contratado para esta missão. Não era Dave quem estava sozinho aqui para cuidar de seu alvo, porque havia muitas incógnitas sobre suas capacidades. Em geral, como regra, os sensitivos à força deveriam ser levados a sério, mas nem todos seguiram este princípio. O que devemos nos preocupar com um Padawan? Alguém havia dito pelo dispositivo de transmissão. Calha a boca. Este canal só deve ser usado para a missão, pare de conversas desnecessárias. O líder da equipe Beta repreendeu a unidade subordinada zombando das capacidades de Anakin, subestimando seu poder. Todos começaram a se aproximar da localização do alvo, estabelecendo-se em diversas áreas. O que o Jedi está fazendo? Um subordinado aleatório perguntou, vendo que Anakin estava andando de vez em quando e parou depois de um tempo antes de continuar andando. Eu não sei. Quer ir até ele perguntar? Um subordinado aleatório respondeu com algum sarcasmo pelo comunicador. Dave respondeu pelo comunicador. Talvez tudo que os Jedi ensinam destrua o cérebro de alguém. Tenho certeza de que os Jedi são bastante estúpidos, sentados em sua torre de marfim. Eles vivem uma vida invejosa enquanto nós temos que assumir missões perigosas como esta só para viver. Um subordinado aleatório disse. Depois de um tempo que pode não ter levado mais do que alguns minutos para todos chegarem e se posicionarem, Dave decidiu assumir a posição. Eu darei as ordens aqui. Rogério. Todos nas duas equipes designadas para cuidar de Anakin responderam, e agora que as equipes Alpha e Beta estavam prontas, aguardavam ordens para atirar. Estou indo. A expectativa estava aumentando, pois ninguém jamais havia experimentado caçar um sensitivo à força antes, especialmente um que havia sido treinado para usar suas habilidades. O fogo do blaster veio de quase todas as direções, pois seria suicídio se envolver durante um fogo cruzado de membros de sua própria equipe. Uma boa parte do prédio onde Anakin estava parado havia sido destruída e os escombros estavam se acumulando com uma grande nuvem de poeira cobrindo sua visão. Eles não pararam, porém, não até que estivessem seguros e protegidos, sabendo que haviam completado sua missão. Não até que o líder Alpha desse a ordem para parar. Tudo bem, pare. A ordem foi dada, mas alguns membros entusiasmados com a adrenalina e o medo ou não ouviram o comando ou decidiram ignorá-lo e continuar atirando devido ao medo. Um grito foi ouvido no comunicador conectando todos eles. Parar. Depois de um pequeno atraso, todos interromperam decisivamente a chuva ininterrupta de tiros de blaster. A iluminação foi destruída agora, tornando-a mais escura do que antes, dificultando ainda mais a visão do assassino. Onde ele está? Ele está morto? Eu não sei, alguém vá verificar. Ninguém estava disposto a entrar e ser potencialmente morto, mas um sujeito arrogante decidiu que eles tinham os maiores tomates. Eu farei isso, já que vocês, amores perfeitos, não têm coragem de... Ele é interrompido enquanto avança na nuvem de poeira. O som de sua voz ecoou e então houve silêncio. Você acha que ele está pregando alguma peça em nós? Não acho que este seja o momento certo para isso. Dentro da escuridão, eles podiam ver uma massa contorcida de tinta preta como breu. Era escuridão dentro da escuridão, mas era proeminente o suficiente para que suas mentes registrassem o perigo que essa coisa, esse monstro representava. Corra! Eles começaram a atirar novamente em pânico tentando escapar do monstro, mas Anakin não aceitou. Seu relâmpago da força estava sendo emitido do buraco negro originário dele e as correntes elétricas estavam começando a rastejar pelo chão em velocidades mais rápidas do que seus olhos podiam ver e enrolar em torno de seus corpos, queimando-os instantaneamente vivos de dentro para fora. Aonde você pensa que está indo? Puxando para dentro, Anakin usa a força para garantir que eles permaneçam nas proximidades para que ele possa acabar com todos eles. Ele tinha um em particular que manteria vivo por um curto período de tempo. Por favor, me poupe. Eu precisava do dinheiro. Os apelos e gritos de misericórdia de alguém só foram absorvidos pela escuridão que se aproximava. Ninguém iria ouvi-los de qualquer maneira, Anakin tinha certeza disso. Ele não estava apenas andando de um lado para o outro à toa. Depois que todos foram massacrados, todos exceto um, Anakin abandonou suas habilidades corruptoras do lado negro, dando assim à luz também uma luz brilhante que Dave pensou que nunca mais veria. Você tem sido um inseto muito travesso. Anakin se aproximou do alienígena insetoide. Olhe nos meus olhos. Hipnotizando o ser, Anakin saqueou tudo o que queria e decidiu tirar o pobre coitado da miséria. Não me arrependo de ter matado você, ao contrário do original. Capítulo 68, Interlúdio 1. Tendo lidado com seus negócios lá embaixo, Anakin sentiu que era a hora de verificar John Doe. Caminhando pela enfermaria Jedi localizada dentro do templo, Anakin avista o atual chefe do departamento médico, Hig Nema. Uma mulher Alaise. Hig Nema é uma Jedi consular que serviu como médica no templo Jedi em Coruscant.
não sendo forte o suficiente ou talentosa o suficiente para ter a habilidade de se tornar uma Jedi adequada ou completa, mas capaz por seus próprios méritos. Ela fazia parte do corpo médico. Ela tem o que muitos considerariam, dentro da ordem, o trabalho mais importante, cuidando dos Jedi que se tornaram cavaleiros Jedi superiores. Claro que ela também faz outras coisas, mas isso foi visto como mais importante. Dr. Nema, Anakin disse cumprimentando o doutor. Olhar para Anakin poderia delinear algumas de suas características mais marcantes. Olhos dourados e pele amarela, algo padrão em sua espécie. Um pouco surpresa por não sentir a presença dele, ela responde. Padawan Skywalker, você me assustou, quase tive um ataque cardíaco. Anakin respondeu. Eu não pensei que você seria tão fraco. Fraco? Quero que você saiba que apesar das minhas falhas, acho que poderia lhe ensinar uma ou duas coisas. Higg respondeu. Anakin decide ignorar seu comentário e caminhar em direção a John Doe. Como está John Doe? Você veio aqui só para verificar o assunto? Ela questionou com incredulidade. Sim. Anakin não tinha tempo para a enxada. Ele quer dizer que não tinha tempo para o doutor. Ela revira os olhos e continua. Bem, pelo que pude reunir e analisar com o equipamento aqui, parece que ele foi envenenado por alguma substância desconhecida. Eu já sei disso. Anakin responde em tom de brincadeira, mas ela considera isso um insulto à sua inteligência. Calha a boca, espertinho. Ela responde com sarcasmo. Tudo o que você disser. Anakin responde enquanto olha para ela estranhamente esperando sua resposta antes de se virar para observar John Doe. Ambos ficam em silêncio apenas realizando suas próprias tarefas. Bem, Higg estava cuidando de suas próprias coisas, já que ela tinha que fazer muito mais do que ficar sentada em torno do assunto que foi trazido à tona. Anakin estava apenas pensando em um de seus processos de pensamento, pensando por que isso poderia ter acontecido. O veneno em si foi facilmente identificado como venenoso, mas seu estado mental estava se deteriorando pouco antes. A única coisa que ele conseguiu vincular isso também foi sua limpeza mental. Entrar na mente desse cara e remover cuidadosamente qualquer memória dele fazendo coisas fora de uma verdade editada por ele era necessário, mas parece que foi o que fez com que sua mente se fechasse ainda mais. Pode até ser por isso que ele entrou em estado de coma, não como resultado do autoenvenenamento, mas por causa de sua investigação mental. Padawan Skywalker, uma voz foi ouvida, mas não foi registrada, pois parecia que Anakin estava em outro lugar. Skywalker? Anakin estava na verdade usando seus múltiplos pensamentos para revisar e reconstruir sua capacidade de entrar na mente dos outros por causa de seus danos. Nas habilidades telepáticas básicas que a maioria dos sensitivos à força possui, eles ganham coisas como percepção de pensamento e emoção, mas o que Anakin desenvolveu estava muito próximo de uma habilidade da força do lado negro criada por um Sith. No processo ele estava tentando torná-lo mais centrado, mais equilibrado. Ele não quer destruir totalmente as mentes daqueles em quem tenta entrar por causa do poder ou da falta de controle, e gostaria de manter seu estado mental intacto. Seria uma habilidade útil ter no futuro se ele conseguisse definir isso e aperfeiçoá-lo em sua essência. Agora acenando com a mão na frente do rosto dele, a doutora Higg Nema podia ver claramente que ele parecia estar perdido em pensamentos. Ele pode até estar meditando. Como diabos ele fez isso? Os rumores que circulam sobre suas supostas capacidades devem ser verdadeiros. Higg pensou consigo mesma. Ele foi declarado oficialmente que o relato midi-chlorian de Anakin não estava documentado. Padawan Skywalker, ela estende a mão para tocar seu rosto, mas fica chocada ao descobrir que uma substância aparente se manifestou cobrindo a área que ela estava prestes a tocar. O que é aquilo? Ela estava em seus pensamentos com a exposição enquanto Anakin era tirado de seu estado de transe, interrompendo seu progresso. Mantendo uma expressão neutra e suprimindo seus sentimentos de aborrecimento, ele pergunta educadamente ao médico. Sim, doutor? Não interessada em qualquer estado de transe em que ele estava. Ela agora estava muito mais interessada nesta misteriosa concha protetora que agiu rapidamente assim que seu toque se fechou. O que é que foi isso? O que foi o quê? Anakin obviamente percorre a história do ambiente usando a psicometria para refazer seus passos e descobre que ela inadvertidamente encontrou seu nanozui. Mas isso já é público, bem, pelo menos público para quem conhece. Quer saber, aquela substância, aquele material que estava cercando sua bochecha ali. Ela aponta e até dá outro toque, mas fica novamente surpresa ao descobrir que não há nada ali. Nenhuma resposta. Não sei do que você está falando, mas o que me interessa são as varreduras tiradas dos analisadores. Anakin redireciona o assunto e parece funcionar por enquanto. Interessado, mas não muito, diz Higg. Eu posso lhe dar acesso, mas como você vai entender toda essa bobagem médica? Eu tenho alguns amigos interessantes. Anakin responde com algum mistério sem querer. E quem seriam eles? Higg parece investir cada vez mais em Anakin com o passar do tempo. Anakin responde. Você é muito intrometido, não é? Meu trabalho exige isso. Higg responde com certo orgulho em seu trabalho. Higg foi atraído pelo mistério de Anakin Skywalker, assim como muitas outras mulheres, sem dúvida, foram atraídas. Às vezes, o interesse vem do fato de alguém não saber quase nada sobre você e só querer saber mais sobre você, nem que seja para conhecer seus segredos suculentos, mesmo que não sejam. Higg volta ao trabalho depois de atender ao pedido de Anakin de obter os documentos médicos adequados, já que ela é médica e os médicos não dormem bem. Na verdade, a doutora Higg Nema também tinha alguns outros pacientes que precisava atender, considerando os altos índices de lesões que alguém poderia pensar que vinham mais aqui. Mas parece que os Jedi realmente não tiveram tantos problemas quanto antes, ou estavam simplesmente sendo protegidos de qualquer perigo que surgisse em seu caminho. Afinal, a força tem algum controle sobre o destino das pessoas. Assim como a mãe natureza tentando evoluir melhor e garantir que um certo equilíbrio seja mantido, a força faz o mesmo, mas apenas em resposta às energias da escuridão e da luz.
Por que outro motivo iria em frente e alguém criaria uma profecia inteira em relação à restauração do equilíbrio? Mestre Shakti? Anakin questionou ao sentir uma presença se aproximando de sua sala de treinamento, ou que ficou conhecido como sua sala de treinamento. Não que ele não gostasse de ter um quarto privado para ele e seus amigos, mas foi um pouco prejudicial quando ele teve que explicar que não achava que era o dono dele e que só tinha se tornado assim por causa de seu armazenamento de androides. É claro que ele moveu a maior parte de seu androide para baixo do Templo Jedi, localizado dentro do Templo Sith oculto, mas ele não vai contar isso a ninguém. Nenhuma batida foi dada quando o Mestre Jedi solitário entrou na sala. Padawan Skywalker. Shakti o cumprimentou. Mestre Ti. Ele deu a resposta padrão dos Jedi, esperando para ver o que ela estava fazendo aqui. Houve um silêncio constrangedor enquanto ela não continuava e apenas ficava ali parada. Você está aqui para alguma coisa? Ou? Shakti se livra de qualquer névoa mental que ela tinha e continua. Sim. Estou aqui para ter uma pequena conversa. Sobre? Anakin pergunta. É sobre minha nova aprendiz. Pretendo levá-la em uma viagem ao meu planeta natal, Chili. Mas aprendi que minha solidão parece ter contribuído de alguma forma para a morte do meu primeiro Padawan. Shakti admite para Anakin enquanto eles estavam sozinhos. Não vou dizer como você estava errado ou qualquer coisa sobre isso. Seus erros devem ser aprendidos por você mesmo e não por eu contar a você sobre eles. Anakin respondeu pensando que ela veio até ele em busca de algum tipo de conselho. Eu não vim aqui para pedir seu conselho, Padawan. Shakti coloca alguma ênfase na palavra Padawan no final. Claro, Anakin disse e continuou questionando. Então por que você está aqui? O que seu Padawan precisa para ter vindo aqui para mim? Minhas deficiências, sejam elas quais forem, são algo com que terei que lidar, mas não quero que outro dos meus aprendizes morra por causa disso. Shakti estava contando tudo para Anakin e ele estava confuso sobre o porquê. Eu sei que é estranho para um mestre Jedi vir até um Padawan para obter ajuda, mas você é a única pessoa com quem vim fazer amizade dentro da Ordem. Então eu sou seu único amigo próximo? Anakin pergunta à mulher mais velha com alguma incredulidade. Aparentemente mantendo qualquer constrangimento com essa declaração, disse ela. Sim, ela admite prontamente. Ok. Anakin não hesita em concordar. Eu serei seu amigo. Te sorri um pouco emitindo sua assinatura de um sorriso que assustaria algumas pessoas, o que era em parte o motivo de ela não ser muito próxima de ninguém. Nem mesmo seu aprendiz anterior ela era tão próxima também. Então, com o que você gostaria de ajuda? Anakin perguntou qual foi a terceira vez que ele disse a ela. Certo. Desculpe por isso, meu aprendiz, como você sabe, acabou de se formar, mas por causa das minhas deficiências eu vim até você. Shakti disse e continuou. Quando se trata de combate, estou ciente de que posso não ser o melhor professor, mas ouvi dizer que você tem ajudado alguns jovens, estudantes e outros no combate com sabres de luz. Shakti continuou. Eu também ouvi dizer que seu treinamento consiste mais do que o habitual combate com sabre de luz e treinamento de forma, mas também em outras coisas. Sim, é verdade, mas eu não apenas ensino a todos e por enquanto, ajudo meus amigos e aqueles que conheço bem. Anakin respondeu e continuou. Você também deve ter ouvido falar que eu assumo algumas aulas para os jovens de vez em quando. Shakti um pouco antes de dizer. Sua punição, certo? Anakin suspira alto e responde. Sim, meu castigo. Shakti então continua. Você vai aceitá-la? Claro, não vejo problema em ajudar um amigo. Anakin responde. Obrigado. Ela sorri. Sem problemas. Anakin apenas acena de volta. Após seu encontro com Shakti, ele foi arrastado por ela para conhecer seu novo aprendiz mais uma vez. Ele já a tinha visto e não precisava ser reapresentado. Mas Shakti, em sua excitação, ainda assim o fez. Acho que ela realmente não quer repetir. Anakin pensou consigo mesmo. Anne? A pequena Sokka disse tentando chamar sua atenção enquanto Barris praticava contra alguns androides. Ela gostava de chamá-lo por esse apelido e parecia que todo mundo gostava de usá-lo também. Bem, a maioria das mulheres com quem ele tinha algum tipo de amizade gostava de usar esse apelido. Sim, a Sokka. Anakin respondeu. Pode me ajudar? A Sokka o questiona com algumas sugestões de súplica. Ela estava crescendo e começando a desenvolver um pouco mais sua mente, suas emoções e a maturidade delas. A Sokka ainda era uma criança aos olhos de Anakin, mas ela estava se esforçando para parecer mais adulta. Toda criança quer ser adulta enquanto todo adulto quer voltar a ser criança, quero dizer, por que não? As crianças basicamente não têm quase nenhuma preocupação, mas pareciam que essa era a única coisa que seus olhos poderiam se tornar. Com o que você precisa de ajuda? Anakin perguntou. A Sokka então explicou que estava tendo problemas para meditar, assim como a maioria das crianças, e que algumas seriam capazes de ficar calmas o suficiente para fazê-lo. Anakin não culpa as crianças pelo desejo de se levantar e fazer mais, estava na natureza delas. Espere, tentar praticar meditação agora seria muito bom. Anakin pensou consigo mesmo. Barris estava fazendo barulho, mas não era tanto que pudesse prejudicar a experiência e a Sokka precisava de um ponto de partida quando se tratava de coisas que poderiam tirar você do estado meditativo. Não que Anakin pudesse reclamar, sua fortaleza mental foi treinada rigorosamente e ele possui múltiplos processos de pensamento, basicamente permitindo-lhe meditar para sempre com um deles. Estar em um estado constante de retiro mental profundo e ao mesmo tempo não foi uma experiência interessante. Ajudou a melhorar suas habilidades em geral, porque ser assim o ajuda imensamente. Os princípios básicos da meditação Jedi eram focar nas emoções que estavam em primeiro lugar na mente, para ser honesto consigo mesmo sobre os sentimentos experimentados e seus efeitos. Então, era preciso deixar cada emoção ir embora com o objetivo de tornar-se um recipiente vazio que a força fosse capaz de preencher com paz e serenidade.
Por outro lado, enquanto os Jedi meditavam para acalmar suas mentes e se conectar com a força, os Lords Sith meditavam para concentrar sua raiva, seu medo e seu ódio em um ponto puro de poder implacável dentro deles. Pelo menos esse era o jeito Jedi e Sith e era algo que tentava ser ensinado a Ahsoka. Acredito que seria melhor ajudá-la com minha própria versão. Como a meditação deveria ter uma conexão mais forte e direta com a força, às vezes ela poderia afetar o ambiente ao redor sem o controle consciente do praticante, geralmente fazendo com que os objetos ao redor, ou mesmo o próprio praticante, levitassem. Novamente, algo com que Anakin não precisava se preocupar porque ele tinha controle consciente completo. Tudo bem, acho que vamos começar com... Anakin então passou a praticar um pouco de meditação com Ahsoka, mas o que ele estava tentando ensinar a ela não era o caminho dos Jedi ou do Sith, mas o seu próprio caminho. Concentre-se nas emoções que predominam em sua mente para ser honesto consigo mesmo sobre os sentimentos que experimentou e seus efeitos. Não se deixe levar e não se torne um recipiente para a força. Anakin era contra deixar todo o seu destino e destino para uma energia semissenciente como a força. Use essas emoções, sejam elas quais forem, para ajudar a fortalecer-se de maneira controlada. Controlar a direção dessas emoções e não ser controlado por elas. Depois de um tempo, os dois terminariam sua primeira sessão de meditação juntos, com Ahsoka conseguindo fazê-lo. Capítulo 69, Interlúdio 2. A clonagem era o processo de duplicação de um organismo em um ou mais indivíduos geneticamente idênticos, conhecidos como clones. Um exército de soldados clones está sendo criado no planeta que Kamino e Anakin desejam. Bem, o que ele quer dizer quando deseja é ser capaz de ter alguma influência e interferir no projeto. Usando o caçador de recompensas mandaloriano humano Jango Fett como modelo, os Kaminoanos alteraram a estrutura genética de Fett para tornar seus clones mais dóceis. Além disso, eles foram projetados para crescer 2 vezes mais rápido que o envelhecimento humano normal, tornando os soldados clones prontos para serem destacados dentro de uma década. Neste momento, os clones teriam apenas cerca de 3 anos de idade, mas considerando seu processo de crescimento acelerado, teriam atualmente cerca de 6 anos de idade. O que significaria que Anakin já havia passado do ponto de poder interferir no processo na medida que quisesse. Mas isso não significa que ele seria incapaz de tentar resolver o problema com seus cérebros. Quando se trata de seu poder companheiro de longa data, Meshu Deru, ele foi e tem demonstrado ser capaz o suficiente de estender sua mão amiga. Infelizmente não seria capaz de influenciar o chip criado dentro dos clones. Simplesmente porque o chip, embora baseado em tecnologia e coisas normais como essa, era apenas indiretamente e em si mesmo era feito de matéria biológica, significando que Meshu Deru seria quase inútil para os clones já criados. Anakin assumiria o controle das instalações no futuro para que, quando os novos clones estivessem em desenvolvimento, ele pudesse usurpar o processo, mas agora seria tarde demais. O que ele teria que fazer é assumir totalmente o processo e depois fazer um reexame médico de seus chips biológicos e removê-los para que pudessem ficar livres. Ele seria incapaz e não consegue fazer isto, considerando que os seus recursos neste momento já estão a esgotar-se. Mesmo que ele tivesse poder militar suficiente para ocupar Kamino, isso também não significa que seria bom para ele, devido ao seu relacionamento atual com eles. Kamino e Tatooine estavam bem próximos, então Anakin poderia ter feito uma curta viagem com sistemas para assumir furtivamente suas instalações, mas isso não o levaria a lugar nenhum com os clones atuais. Seu tempo também foi limitado antes de ele retornar a Coruscant. Isso não significava que ele não estava disposto a ir e aproveitaria a oportunidade para, por precaução, redirecionar a programação genética feita pelos Kaminoanos. Anakin estava em seu quarto, mas queria ir até seu templo Sith reformado porque era muito mais seguro. Então ele foi até lá para estabelecer uma conexão enquanto se passava por Vader, porque era assim que ele se representava para os Kaminoanos. Agora preparado, ele estava pronto para ligar sobre alguns de seus pedidos. Esperando, o Kaminoano com quem ele tinha mais contato respondeu porque fez questão de não lidar com o chefe médico de seu povo. Lama Su era um substituto bom nesse aspecto, mas enquanto os projetos de Anakin eram trabalhados, ele precisava de alguém para supervisionar a situação. Quem melhor do que seus androides médicos vivos? É claro que nem todos, mas alguns tinham conhecimento de ponta. E agora eles só melhoraram com sua experiência, o que também se traduziu em Anakin se tornando melhor com a ciência em geral. O que posso fazer para você? Lama Su disse enquanto eles se viam através das telas. Desejo saber sobre o progresso da Sky Seed. Porque, é claro, Lama Su estava pronta e muito disposta a se conectar com Vader. Ele havia se atualizado sobre a política da galáxia recentemente e ficou surpreso ao descobrir que Vader estava de alguma forma ligado à família Skywalker e a Tatooine. Considerando a proximidade entre eles, seria mais benéfico ter um bom relacionamento, sem levar em conta que Tatooine de alguma forma foi contra os Ut e venceu. Esta foi uma razão mais do que suficiente para Lama garantir que eles tivessem uma amizade mútua positiva. Enquanto Nalace, seu principal cientista médico de Kamino, estava se saindo bem com os clones que não existiam. Eles estavam totalmente seguros em suas perspectivas financeiras. Com opções, eles poderiam cometer 1 ou 2 erros. Desenvolvemos os próximos 2 implantes e eles estarão prontos quando você precisar deles. Lama Su disse, mas estava curioso sobre outra coisa e continuou. Mas estou interessado. As células que você enviou são de uma amostra humana, correto? Está correto. Vader respondeu. Comecei a realizar alguns testes extras nesta amostra e o que descobri foi incrível. Não é nada que eu nunca tenha visto antes. Lama disse. E daí? Vader respondeu novamente, mas não pareceu se importar com a curiosidade de Lama. Eu estava interessado na composição genética e a da genética humana padrão, mas havia algo mais. Os midi-chlorians, algo que nos tornamos propensos a testar devido a certas razões, e devo dizer que isso foi surpreendente. Lama disse. Lama continuou.
Precisávamos criar um dispositivo capaz o suficiente para medi-lo, e a contagem por célula excedesse as minhas expectativas e as daqueles que também estavam investigando. Usando essas células em combinação com esses implantes, teorizamos e levantamos a hipótese de que seria capaz o suficiente de aumentar a contagem por célula de outra pessoa simplesmente por causa de sua quantidade esmagadora. Isso é interessante. Vader respondeu com um tom suave, mas na verdade estava interessado, pois isso poderia significar a criação de um exército de pessoas sensíveis à força, se usado corretamente. Lembrando-se de seus seres sintéticos e que ele queria que os androides transferissem a consciência para um corpo biológico adequado, mas o fizessem depois de os corpos evoluírem e se adaptarem aos implantes Sky Seed, ele não poderia estar mais feliz com esta revelação. Isto significaria que não perderiam a possibilidade de manter a sua capacidade de usar a força e não constituiria uma violação direta das regras que a força reforça, tão fortemente. A reação de Plagueis foi ao tentar usar o lado negro da força de uma maneira que não gostou, então o criou, supostamente. Mas através deste caminho, é um método já experimentado antes. Um exemplo que remonta àqueles loucos o suficiente para tentar aumentar a sensibilidade à força de outros seres através de transfusões de sangue e funcionou com sucesso mínimo. Isto não seria diferente em princípio, mas pode ter um efeito muito maior e mais profundo. Vader decide questionar sobre os sintetizadores e a taxa de conclusão deles. Quando você acha que poderemos terminar o gráfico completo e o conjunto de implantes Sky Seed? Bem, dado que há um total de 19 e já completamos as 5 primeiras, parece que estaremos prontos em pouco tempo para todas as etapas, com tempo extra de sobra. Lama respondeu. Na verdade, já começamos a trabalhar nos próximos implantes. Quanto tempo até que eu possa usar os próximos 2 então? Vader perguntou. Bem, para a criança humana que está passando por isso, seria necessário ter entre 12 e 13 anos para uma e 12, 14 para a outra. Então há alguns limites ou restrições de tempo para essas incríveis descobertas genéticas. A razão pela qual estes implantes puderam realmente funcionar foi porque os humanos deste universo têm grande maleabilidade genética. Uma das razões pelas quais os Kaminoanos decidiram que seria bom clonar humanos em vez de qualquer outra espécie foi exatamente por causa disso. Você conhece os sintetizadores e o que desejo fazer com eles? Vader disse em tom questionador. Sim, acho que sei onde você quer chegar com isso e já confirmei que é possível usar os implantes nos sintéticos. Lamasu respondeu. Mas tenho outra coisa a relatar. Preciso enviar algumas outras amostras de celulares porque as antigas seriam consideradas antigas. Vader continuou. Velho, não acredito que isso se aplique aqui. Lama tentou corrigir Vader. Vader responde. Acredito que sim, considerando que desde a última vez que uma amostra foi entregue, um fator-chave mudou em relação à amostra original. E o que seria aquilo? Lama pergunta com algum interesse. As contagens de midi-chloriano mudaram, na verdade aumentaram substancialmente e eu gostaria que você usasse as novas células disponíveis. Os olhos de Lama se arregalam o suficiente para Vader perceber a diferença através da tela que separa os dois. Sério? Isso deveria ser impossível. Como isso aconteceu? Digamos apenas que alguns eventos interessantes ocorreram para permitir algo assim. Quanto aumentou desde a última vez? Com a amostra que temos aqui, fomos capazes de criar uma máquina para testar especificamente a contagem por célula e ela leu 36.900. Quanto mais alto poderia subir. Lama ficou muito entusiasmado com esta descoberta prospectiva. Pegue esse número e aumente-o em 1/3. Vader respondeu com certa diversão em sua voz modulada. 49.200. Lama ainda estava se recuperando do choque causado por tal coisa, mas então percebeu uma pequena discrepância. Como você descobriu isso? Eu tenho tecnologia própria para fazer diagnósticos médicos avançados e você também não se lembra dos meus androides médicos que enviei? Vader respondeu. Claro. Como poderia esquecer isso, mas para ter uma contagem de midi-chloriano tão alta, a genética desta pessoa, ou mais parecida com a estrutura celular deste ser, deve ter uma grande capacidade de conter todos esses micro-organismos extras. Lama agora estava começando a reclamar porque mesmo sendo o atual líder dos Kaminoanos, isso não significa que ele também não esteja interessado em assuntos mais científicos. É algo que está profundamente enraizado em sua sociedade. Lama continua. Envie esta amostra o mais rápido possível. Eu gostaria muito de investigar como exatamente as células deste humano são estáveis o suficiente e têm uma capacidade ilimitada para tudo isso. Vou fazer isso imediatamente e gostaria que você modelasse os próximos 2 implantes usando esta amostra atualizada também. Vader respondeu com um pedido. Porque, é claro. Lama concordou prontamente. O resto da conversa entre os dois incluiria alguns exames médicos e explicações que a maioria sem alguma formação em ciências não entenderia. Especialmente quando se tratava de genética, biologia e muitas outras coisas quando se tratava de projetar seu futuro exército sintético. O plano era introduzir uma nova tecnologia de consciência e supressão de sensibilidade à força que impediria aos corpos em crescimento de desenvolverem suas próprias almas ou consciência. Isso permitiria que Anakin prosseguisse com o processo de transferência sem ter que matar outra alma. Os problemas, entretanto, com o processo de envelhecimento acelerado seriam os mesmos dos clones e Anakin, seus androides médicos vivos, ou os Kaminoanos teriam que encontrar uma maneira de contornar isso. Por enquanto, tudo está acontecendo conforme o planejado.
Anakin pensou consigo mesmo depois de lidar com os Kaminoanos muito antissociais e distantes. Dentro de mais ou menos um mês, devo receber os próximos 2 implantes para avançar no desenvolvimento do meu corpo. Os 3 primeiros estavam começando a ter efeitos dramáticos, aumentando suas capacidades físicas em geral, mas outras partes seriam necessárias para completar o processo. Felizmente, seu fator de cura foi de longe o mais avançado de qualquer pessoa viva, considerando seu Nanozui, habilidades de cura pela força, magias reforçadas do lado escuro e da luz que influenciaram o físico e a tecnologia médica. Não haveria quase nada com que se preocupar quando se tratasse de ocultar os resultados. Dada a sua natureza luxuriosa que se tornou mais pronunciada, Anakin ficou um pouco surpreso e não ao mesmo tempo por causa de sua resiliência à atração dos impulsos naturais. Parece que sua duração tanto tempo finalmente chegaria ao fim hoje. A Casa da Virtude. Um sinal foi lido em sua mente quando ele finalmente decidiu pôr fim à sua abstinência de 12 anos. Foi involuntário, claro, porque o que você faria com uma parte que não funcionou porque você ainda não tinha começado a atingir a puberdade. Afinal, ele não era um playboy em sua vida anterior por nada, então ele entrou sem hesitação. Ora, olá lindo! Uma mulher Twi'lek passa dando a Anakin uma boa olhada nas mercadorias e piscando para ele. Anakin escondeu suas feições projetando a força e mascarando seu rosto com outro, um rosto falso criado para garantir que os outros não soubessem que ele veio aqui. Não pareceria bom para sua imagem como Jedi, agora seria. E ele está ganhando força especialmente agora com alguma fama. Caminhando em direção a um balcão, Anakin decide ir direto ao assunto. Eu gostaria de adquirir alguns serviços. Qualquer coisa pela quantia certa. A mulher atrás do balcão respondeu. Claro. Anakin então pagou pelos serviços que viriam e teve a sensação de que poderia durar muito tempo, considerando todas as melhorias feitas em seu corpo. Ele não ficaria surpreso. O que aconteceria era que algumas mulheres trabalhadoras iriam junto com Anakin para uma sala privada selecionada onde muita diversão aconteceria e uma noite inteira passaria enquanto Anakin tinha que se redescobrir. Redescubra e trabalhe algumas habilidades que podem ter se atrofiado ao longo dos anos. Felizmente não demoraria muito para ele terminar bem, demorou, mas o que ele quis dizer com terminar é que as mulheres trabalhadoras, que vieram junto para o passeio estavam desgastadas, cansado da ação e não iria mais continuar. Saindo da sala privada, Anakin começa a se afastar do assunto interessante. Espere, um Twi'lek sonolento e muito sexy seguiu atrás dele. Você virá outra hora? Considerando que Anakin estava aqui apenas para saciar sua luxúria, ele provavelmente voltaria se não fosse para outro estabelecimento, mas respondeu de outra forma. Não, ele não queria criar nenhuma esperança de iniciar algum tipo de relacionamento. Eles também podem ser pessoas, mas Anakin não queria se envolver com eles, e só o faria ocasionalmente. A Twi'lek parecia visivelmente desapontada porque ela se divertiu muito, melhor do que todos os clientes com quem ela havia interagido antes. Por favor, reconsidere. Ela tentou ser o mais sedutora possível e poderia ter funcionado com outros homens, mas Anakin não estava interessado. Ele simplesmente saiu e desapareceu quando o sol de Coruscant começou a nascer. Capítulo 70, Interlúdio 3. Dentro da sala de conferências do Conselho Superior Jedi, ouvi falar de alguns rumores interessantes que podem conter alguma verdade. Shaak te falou em uma reunião média do Conselho. Por favor, diga, quais seriam esses rumores? Mas se questiona o recluso Mestre Jedi. É sobre nosso enigmático Padawan Jedi, Anakin Skywalker, e tenho certeza de que nós aqui também ouvimos falar das coisas ditas ao redor do templo. Na verdade, dentro do próprio Senado. Shaak continuou após o questionamento de Massi. Estou ciente da intriga política do jovem Skywalker. Yoda responde aqui. E de você, Mestre Windu? Sim, também estou ciente da proposta de Skywalker. Massi responde. Proposta, o Padawan Skywalker criou mais problemas para nós agora? Que Ki-Adi-Mundi perguntou. Shaak te respondeu em defesa de Anakin. Não, bem, sim e não, é mais o resultado de sua nova posição de fazer parte de uma família real e de um governo que não está em conformidade com os Jedi ou com a República. Shaak continuou. Isso resultou em uma proposta muito interessante. Mestre Jedi Dapa Bilaba, o atual mais jovem do conselho questionado. E qual é esta proposta, se posso perguntar? Pelo que pude apurar, o menino de alguma forma se envolveu em algum tipo de contrato de casamento político. Shaak te responde com seu pouco conhecimento sobre o assunto. O conselho silencia sobre este assunto. Os Jedi não permitem apegos, sim, e costumam condenar muitas emoções por causa do medo do lado negro da força, mas isso não significa que não foram feitas exceções. Na verdade, os Jedi não permitiam que alguém se casasse. Isso vai contra suas crenças, colocando Anakin, ou mais como seu planeta natal, Tatooine, em desacordo com os Jedi. Este assunto também deveria ser secreto, algo que a mãe de Anakin lhe contou em privacidade em Tatooine, mas parece que de alguma forma foram fornecidos vazamentos. Esta informação, embora não seja muito prejudicial, definitivamente colocaria Anakin em uma situação difícil se os Jedi acreditassem que ele estava de alguma forma envolvido. Eles não têm o melhor histórico quando se trata de investigações e a soca de uma linha do tempo alternativa teria deixado a ordem por causa disso. Uma dessas exceções à regra que se aplicava a esta situação foi Ki-Adi-Mundi, que neste momento tem 5 esposas e cerca de 6 a 7 filhos, possivelmente com mais a caminho. Ora, porque ele era um Seriano. Bastava olhar para a situação atual das espécies. Os Serianos eram uma espécie sexualmente dimórfica, com os Serianos machos envelhecendo mais rapidamente do que as fêmeas. Além disso, os homens foram superados em número pelas mulheres devido a uma proporção distorcida da taxa de natalidade de 20 mulheres para cada homem. Foi isso que permitiu que o Mestre Jedi, ligeiramente sociopata, Ki-Adi-Mundi tivesse tantas esposas quanto ele. O conselho ficou em conflito com a situação porque mais uma vez foi forçado a ver a situação novamente.
Qual é exatamente o problema aqui? O Padawan Skywalker precisa ter filhos. Ki-Adi-Mundi perguntou, sentindo que o menino era um pouco parecido com ele neste caso. Bem, se quisermos levar em conta as informações que reunimos aqui, então é plausível que ele precise fazê-lo. Plo-Koon disse. O jovem Padawan Skywalker, não importa se ele é o escolhido ou não, agora tem responsabilidades que não pode recusar. Plo-Koon continuou. Ele agora é algum tipo de príncipe em algum mundo da orla exterior. A política não é a mais simples das coisas e exige alguns acordos relutantes. Os Jedi não estão acima das decisões do Senado, mesmo quando temos nossas próprias liberdades. Massi disse. Mestre Windu está correto. A situação de Padawan Skywalker é mais ponderada, é necessária deliberação. Julgada a situação deve ser antes de decidir, devemos antes, contra a nossa vontade, a decisão escolhida é. Yoda disse ao conselho que esta seria a última conversa deles por enquanto. Padme estava se aproximando rapidamente de seus limites de mandato autoimpostos agora, mas isso não significava que ela escaparia de seu suposto destino imposto a ela por várias pessoas. Não apenas dentro de seu próprio povo, mas também no Senado. Ela não teria se oposto tanto a esta decisão se fosse sua escolha, mas parece que ela tem muito pouco controle sobre uma decisão como esta. Especialmente quando todos estavam contra você. Pelo menos é para alguém que conheço e gosto bastante. Padme pensou consigo mesma antes de ter uma leve camada de vermelho em suas bochechas e se livrar desses pensamentos e continuar com suas atividades. Depois de conversar com sua mãe, Padme chegou à conclusão de que uma aliança era necessária, se não desejada por ela, por mais egoísta que fosse. Ela ainda tinha motivos válidos para fazer isso, eles apenas se alinhavam com suas próprias preferências. Sua Alteza, se me permite. Um conselheiro na sala de reunião falou com desconfiança para o público. O que é? Padmé perguntou. Ela passou a discutir com os conselheiros e pessoas em posições de poder dentro da hierarquia de seu povo, o que levou à resolução de problemas para seu povo. As pessoas que ela representa e tenta elevar. Faltando um ano, ela não tem muito tempo para implementar as mudanças que deseja. Seus planos para o futuro agora incluíam tentar fazer parte do Senado, para tomar o lugar do representante original de seu planeta. Embora Palpatine tenha se tornado chanceler supremo, isso deixou sua posição anterior em aberto e ela planejava assumi-la para si. Parece, no entanto, que ela não conseguirá fazê-lo e terá de se tornar parte de outro governo num planeta de que ela não gosta muito. Não a entenda mal, ela não desgosta das pessoas, é o calor em Tatooine que ela não está acostumada. Ela estava sozinha e conversava com sua irmã mais velha sobre os acontecimentos recentes e seu aparente destino. Sua irmã que não tinha vontade de servir no governo do qual fazia parte. Eu te disse. A irmã de Padme, Sola Naberri, disse a ela pela conexão que compartilhavam por meio de um dispositivo de comunicação. Suspirando, Padme responde. Sim, você não precisa ser infantil sobre isso. Decidindo ser maduro, Sola continua. Então você tem um novo pretendente? Você não está feliz que aqueles dentro da República e seu próprio povo querem que você continue com isso? Na verdade não, eu gostaria de ter tomado essa decisão sozinho, obrigado. Padme diz exasperada. Esse cara é inadequado? Espere, se bem me lembro, ele deveria ser cerca de 5 anos mais novo que você. Sola responde com um tom questionador. Sim, está correto. Padmé responde. E que ele nos ajudou. Ajudou Naboo e seu pessoal com financiamento. Sola continua. Não era como se não pudéssemos lidar com a situação sozinhos e o propósito dele era mais do que ser compassivo, porque ele obteve algum lucro com isso. Padme responde ao disparo rápido de Sola. Ainda assim, isso não envia uma mensagem ruim contra a Federação do Comércio, eles ainda não estão por aí? Sola diz. Não podemos culpar a liderança por todos os erros cometidos pelas federações comerciais, mas as relações entre os dois partidos estão tensas. Padme responde diplomaticamente, mesmo que ainda esteja com raiva do que foi feito. Depois de um tempo de conversa contínua entre as duas, como Padme não vê muito sua família por causa de suas responsabilidades, isso não significa que ela ficaria impossibilitada de fazer alguma coisa. De vez em quando o assunto voltava ao seu noivado. Só o tempo dirá se a aliança entre os dois planetas será concretizada ou não. Considerando todos os fatores, no entanto, é muito possível que ambas as partes aceitem. Do lado de Naboo, eles precisam de alguns aliados dispostos a ajudá-los caso tempos difíceis lhes aconteçam. Tornou-se bastante óbvio para eles que a República não está totalmente lá neste momento e não seria melhor confiar fortemente neles. Portanto, as alianças feitas com outras pessoas podem ser um caminho a percorrer e uma forma tradicional de confirmar uma dessas alianças é o casamento misto entre dois membros da realeza. Mesmo que em Naboo a realeza não funcione da mesma maneira, Padme ainda faz parte de uma casa nobre em Naboo. Para Tatooine, eles aceitariam porque também precisam de alguns aliados e embora os Naboo, um povo pacífico que são, não sejam a melhor opção, estão relativamente próximos deles. A realeza de Tatooine, na verdade as duas pessoas da realeza têm de fato uma relação com Padme tornando este negócio ainda melhor. Outra razão pela qual Tatooine consideraria e aceitaria é a necessidade de uma dinastia Skywalker maior. O número deles é simplesmente muito baixo, com apenas Fi, que está se dando bem na idade e muito possivelmente não poderá ter outro filho nos próximos anos, e Anakin. Anakin que se juntou aos Jedi que não aceitam coisas como casamento, mas felizmente exceções à regra ainda se aplicam e tornam isso possível. Caso contrário, não haveria menção a tal tratado. A possibilidade existe então por que não tentar? Debaixo do Templo Jedi. Anakin estava esperando com expectativa e entusiasmo pelas remessas que chegariam de caminho.
Os implantes eram especiais e precisavam ser guardados em ambiente contido, por isso a segurança estava acima de tudo no transporte desses itens. Primeiro viria de caminho e depois seria transportado para Tatooine. Então, de Tatooine, os implantes viajariam para Coruscant e seriam deixados no prédio de propriedade das indústrias Skywalker. Depois disso, Anakin enviaria alguns androides que ele tem dentro do templo para escoltá-los até ele dentro do templo, mas isso seria feito silenciosamente e sem o aviso dos Jedi. Os Jedi podem não ser exatamente contra a modificação genética, mas isso também não significa que seriam a favor. Então Anakin teve que tomar algumas precauções quando se tratava disso. Entrando na base subterrânea montada por Anakin, seus androides chegam com um grande pacote que contém os próximos 2 conjuntos de implantes. Meu imperador, sua semente divina chegou. O androide que era o chefe do transporte disse. Por que isso parece tão estranho? Anakin pensou consigo mesmo. Ok, obrigado pelo seu trabalho duro. Acho que você pode voltar ao que estava fazendo antes. Eu posso cuidar disso daqui em diante. Claro, meu imperador. Eu nunca duvidaria de você. Seu entusiasmo é muito apreciado, mas eu gostaria de fazer isso o mais rápido possível. Assim como da última vez com os 3 primeiros implantes, Anakin criou uma janela de oportunidade para fazer isso e não parecer suspeito depois disso. Anakin se move com os droides médicos para outra parte do templo subterrâneo reformado e da base onde ele havia feito a cirurgia antes. Vamos começar a operação. Deitado, Anakin está despido a ponto de ficar quase nu. Os droides médicos ficam em posição enquanto Anakin se prepara mentalmente para alguma dor mais uma vez, diminuindo as capacidades defensivas dos nanozuis e permitindo que as ferramentas médicas penetrem em sua pele. Anakin examina o primeiro implante em sua cabeça. O Aemastamen é o quarto dos 19 órgãos Sky Seed que serão implantados em si mesmo. Uma vez implantado em um vaso sanguíneo principal, como a aorta, a artéria femoral ou a veia cava, o Aemastamen alterará a composição bioquímica do sangue para transportar oxigênio e nutrientes com mais eficiência. As ações do Aemastamen transformarão o sangue de Anakin em um tom de vermelho mais brilhante do que o dos humanos normais, devido à sua capacidade de transporte de oxigênio bastante aumentada. Também atua regulando bioquimicamente as ações dos implantes de sementes de segundo e terceiro genes, osmodula e biscopeia. Ou seja, ao regular os outros órgãos implantados antes de interromper o crescimento excessivo e a desorganização dos produtos bioquímicos que podem levar a resultados muito ruins. O segundo implante a ser introduzido é o próximo. O órgão de Lahaman é o quinto dos 19 órgãos Sky Seed que são implantados em si mesmo, com o formato do fígado humano, mas apenas do tamanho de uma bola de golfe. Esse órgão semente genética é colocado dentro da cavidade torácica e fabrica células biológicas sintéticas conhecidas como células de Lahaman, que receberam o nome de um dos pesquisadores do Império Sith em Coruscant há muito tempo atrás. Essas células biosintéticas têm o mesmo propósito fisiológico para Anakin e para as plaquetas normais do corpo humano, servindo para coagular o sangue perdido em feridas, mas agem de forma mais rápida, eficiente e eficaz. Quando Anakin é ferido e ocorre perda de sangue, as células de Lahaman são liberadas por seu sistema circulatório, ligadas aos leucócitos normais do corpo, glóbulos brancos. No local da lesão, formam tecido cicatricial em questão de segundos, prevenindo efetivamente a perda maciça de sangue e a infecção da ferida. A hipótese dos caminoanos é que a ação deste órgão será uma das razões pelas quais Anakin seria visto como quase invencível e tão difícil de matar, apesar dos ferimentos terríveis que às vezes poderia suportar. Em geral, Anakin não gostaria de testar tal coisa, mas por causa deste implante junto com outros fatores, ele definitivamente poderia ver o quão rápido seu fator de cura natural superaria muitos seres. Adicione isso à força e ele avalia que tem bastante invencibilidade. Não a imortalidade, pois isso implicaria que ele nunca envelheceria. Anakin ainda o faz e para alcançar algo como a imortalidade biológica ele tem seus próprios planos. Por enquanto, porém, ele se certificaria de ser capaz de se regenerar de ferimentos graves e talvez até mesmo de recolocar seus membros caso eles fossem cortados. Isso o impediria de perder uma mão. Ele não precisaria de um substituto se fosse necessário. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.